Vamos ter mais de 23 mil palmeirenses no estádio de Miami. Pelo amor de Deus, sério. Já estamos no ar às 8 horas e 44 minutos. Vem novidades, inclusive, com isso, né? Com relação à imagem aqui do nosso ponto a ponto para você nesta terça-feira com o clima mudado. Eu disse ontem para você na abertura da semana, esse sol era apenas enganoso, né? Até porque teríamos uma frente fria chegando do sul do país, que infelizmente atrapalha demais a vida dos nossos queridos irmãos lá do Rio Grande do Sul, mais uma vez sofrendo demais com as enchentes, nem tanto com o frio, mas as enchentes atrapalhando mais de 7.500 gaúchos, né? Nossa solidariedade com os irmãos gaúchos, perdem os seus bens, perdem as suas casas e muitos perdem a vida, né? Que os nossos governantes possam cuidar dos irmãos gaúchos, mais uma vez, sofrendo com essa questão do clima. Aqui, Baixada Santista, 8 horas e 45 minutos. Há 45 minutos atrás, aproximadamente, estávamos com uma temperatura na casa dos 21 graus. Não sei agora se já deu uma diminuída ou uma subida. Daqui a pouco a gente confere aqui no clima também, até porque a previsão do tempo, do Instituto Clima Tempo e do IMET, é que tenhamos chuvas hoje, no final do dia, chuvas mais fortes, períodos de ressaca com maré alta em todo o litoral sul de São Paulo e também possibilidades de ventos. Ontem os ventos foram mais fortes, né? Derrubaram, inclusive, cobertura de um posto de gasolina lá na cidade Oceana, em Praia Grande, trazendo aí alguns problemas, né? Como derrubada de cercamento de obras, portões caindo, mas todo cuidado é pouco. Mas hoje é um dia importante, né? Terça-feira, 24 de julho, pois é dia de São João, hein? Quem não se lembra das boas e velhas festas juninas com São João e pipoca, quentão, aquele vinho quente e muito mais por aí. Daqui a pouco vamos saber dos convidados se eles são fãs de festas juninas, né? Lembrar que nós temos festa junina e julina e até agostina, né? Porque tem festa aí que começa agora e termina só em agosto. Virgínia, bom dia, às 8 horas e 46 minutos. Estamos pelo nosso novo site, radioestadiosantos.com, também pelo nosso app, que está totalmente mudado. Você abre o nosso site, por lá você baixa o aplicativo para Android ou para iOS. Também Radiosnet, e já nesse momento ao vivo pelo Facebook, daqui a pouco a integratura também no YouTube. Às 8 horas e 46 minutos, o nosso WhatsApp. Bom dia, Virgínia. Bom dia. 13 998 058709. Repetindo, 13 998 058709. É isso aí. E com a chegada do inverno, né, nós temos que tomar cuidados, né, com a nossa saúde, temos que tomar cuidado também com a saúde dos nossos queridos pets, né, que muita gente diz assim, sou um pai de pet, né, sou um tutor de pet, e com isso nós trouxemos também um convidado muito especial. Está nos abandonando, ele faz outros programas e tivemos que convidar por cerca de 45 vezes. Na 46ª conseguimos trazê-lo, meu querido doutor Luiz Guimarães Franco, um dos maiores veterinários do mundo. Não estou sendo exagerado, não. Consciente, grande ser humano, grande profissional e atento. Aqueles que levam seus pets, quantas pessoas passam por aqui? O doutor Luiz é o veterinário do meu pet, né? Inclusive, as pessoas elogiam não somente pela capacidade profissional, mas pelo ser humano que o é. Bom dia, meu querido doutor Luiz. Estávamos com saudades da sua persona aqui no programa. Bom dia, Edu, Virgínia, Sandra, todos que nos acompanham. Estava morrendo de saudade também. A gente estava com uma dificuldade, um ano bastante corrido, graças a Deus, profissionalmente. Mas hoje eu falei, não, a Virgínia já combinou com umas semanas de antecedência, arrisquei a agenda, falei, nada me tira hoje do ponto a ponto com o Edu, com a Virgínia. Eu estava com muita saudade dessa casa aqui, dessa cadeira, desse microfone. E assim, muita gente fala assim, pô, o Luiz não vai mais no programa, até para deixar claro, já na abertura do programa, o doutor Luiz Henrique Guimarães Franco atende todos os dias. No consultório dentro da Empório Animal, no Canal 3, em Santos, 3. Washington Luiz 422. E é o que eu falo, a gente tem que dar uma conciliada ali, cirurgia, atendimento, as participações na rádio. Esse ano foi bastante corrido, muito feriado, né? Que deu umas apertadas nas agendas aí, uma diminuída. O senhor não gosta de feriado, então? Olha, por um lado é ótimo, né? Curtir com a filharada, fugir com a filharada, fugir para a roça lá com a filharada. Sim. E fazer o nosso desestresse, o nosso detox, que é mexer na bicharada e andar a cavalo. Mas para a agenda da clínica complica. Aperta, tumultua e muito abacaxi depois do feriado, né? Pois eu tenho uma pergunta aqui, já veio do Antônio lá do Guarujá, ele falou, é um veterinário, mas é um médico, então pergunte a ele. Vou perguntar sim, Antônio, bom dia para você, para a dona Sônia, sua esposa, para o Luizinho, né? Luizinho que está lá na Irlanda, palmeirense, diz que não dormiu, passou mal,
Não só ele passou mal, muita gente passou mal. Você quer ver só? Bom dia, meu querido Sandro Tadeu, jornalista do BS9. Ontem, obrigado pela informação, né? Estávamos trabalhando bastante, foi um dia bastante corrido e na palma da mão, por volta das 18h30, já recebi a informação que nós temos novo secretário de Segurança em Santos, uma escolha do prefeito Rogério Santos, e com primazia. Você veja que quando você tem amigos, eu não precisa nem abrir o portal ali, o BS, a notícia já veio ao meu encontro, como diria. Bom dia, Sandro. Olá, bom dia, tudo bem, Edu? Bom dia, Virgínia, bom dia, doutor Luiz Henrique, bom dia especial a todos os ouvintes internautas. Ontem essa informação da mudança do secretário de Segurança aqui de Santos, do Flávio de Brito Júnior, que é uma nomeação um mês após a saída da delegada da Polícia Civil, Raquel Galinatti. Durante esse período, ficou durante um mês a secretaria aos cuidados do Daniel Olias Nossa, né, que é o chefe da Defesa Civil já há muito tempo, coordenador há muitos anos, né? 14 anos. Ele também, que é um oficial da reserva da Polícia Militar, atuou durante muito tempo no Corpo de Bombeiros. Justo. Então, essa mudança aí do secretariado com o Flávio Brito, que é uma escolha, acho que até natural, porque ele boas mãos, né? Está em boas mãos. Ele foi comandante da Guarda Municipal durante uma parte do período em que o Sérgio Delbel esteve como secretário de Segurança, foi adjunto também do Sérgio Delbel, que é uma pessoa muito respeitada aqui na cidade, então já conhece bem a máquina, conhece bem a cidade. Eu acho que é uma escolha natural. Agora, sobre o jogo de ontem, realmente foi difícil baixar a adrenalina. Depois, primeiro, quando a gente vê aquela escalação ali, perguntando, bom, quem que vai marcar nesse meio campo? Exato. E, infelizmente, a gente viu o que deu no jogo de ontem, né? Mas, enfim, no final acabou dando certo, apesar de muita chateação, mas estamos classificados aí para as oitavas. Eu só queria entender os irmãos argentinos, tem alguns amigos argentinos, mas eu vejo graça em algumas coisas e não vejo graça em outras, né? Eu não acho graça em você menosprezar, principalmente, tenho aqui um médico para falar nisso, médico veterinário, quando alguém sofre uma lesão, e o Murilo sofreu uma lesão, sim, e o estiramento ele ocorre justamente quando você dá um pique, quando você dá uma corrida, né? E os jornais argentinos desdenhando, tirando sarro. Então, eu sou contra o brasileiro fazê-lo, né, com os argentinos, qualquer outro cidadão de qualquer outra nação, de qualquer outro país, mas os argentinos não perdem oportunidade, né? E vale lembrar que os times argentinos, ou o time argentino que lá está, né? Por exemplo, o último jogo que eu vi do Boca, não me impressionou também, né? Mas o Sandro colocou muito bem, não é um programa de futebol hoje, mas vale lembrar, a gente tem todo um ingrediente, tem toda uma festa. Parabéns aos torcedores do Palmeiras, né? Que haviam invadido a Times Square, uma festa maravilhosa, um shopping lá nos Estados Unidos, de Nova York, a Casa Palmeiras. Eu vi torcedor do Flamengo dizendo o seguinte, o presidente do Flamengo: que vergonha, porque o Flamengo montou um toldo lá e colocou Casa Flamengo. O Palmeiras montou uma loja. A sua patrocinadora de esportes, a Puma, montou uma loja na Times Square, uma loja gigante, vendendo tudo, um sucesso de vendas, materiais, portanto, todo um trabalho bem feito, que o Santos consiga trilhar esse caminho, de expor a sua marca, vender o seu artigo esportivo, participar de competições internacionais, mas está longe disso. Mas também é importante dizer quando alguém reconhece que errou. O técnico português Abel Ferreira reconheceu que montou o time de forma equivocada e demorou para mexer nesse time e por pouco não perderia o jogo. E até, é claro que o Palmeiras hoje está mandando um avião para o Al-Ahly, né? Agradecendo pela participação contra o Porto, que foi, eu acho que quem assistiu o jogo do Porto com o Al-Ahly, né? 4-4, um jogaço, né? Pelo menos em termos de gols. Ah, sim, e a gente estava com o olho lá e cá, né? Vendo o que estava acontecendo. O Al-Ahly perdeu muitos gols, ele estava dando uma bisolhada ali, estava vendo o jogo do Palmeiras. Realmente foi um jogo bem maluco, né? E, sim. Assim, acabou dando certo para o Palmeiras. Mas eu acho que o Abel ele acabou se equivocando já pensando nas oitavas de final. Eu acho que o grande receio dele era de colocar o 5 natural, que seria o Emiliano Martínez, que é uruguaio, e o uruguaio e argentino sempre tem aquela rusga, né? Então, de marcar o Messi, de ter alguma coisa mais quente e ficar sem os dois volantes de marcação ali para as oitavas de final. Eu acho que ele pensou isso, né? Obviamente ele não falou exatamente dessa forma na coletiva de imprensa, mas eu acho que o grande receio dele era esse. E você não tinha ninguém ali para fazer uma marcação mais firme, porque o Lucas Evangelista, que foi escalado ali como número 5, atuou durante muito tempo no Red Bull, no Bragantino, mas ele nunca teve essa característica. O Abel até tentou num jogo contra
O Botafogo, curiosamente, foi contra o Botafogo na estreia do Brasileiro, do Lucas Evangelista jogando de 5 e não deu certo. Então, enfim, mas fica o aprendizado aí, agora não pode errar mais. Agora, já que falei em Botafogo, Luiz, você gosta de futebol, torce por Peixe. Está numa fase difícil o Santos, né? Inclusive, aí eu tenho recebido muitas manifestações contra o Santos mandar os seus treinamentos e jogos na cidade de Praia Grande. Eu não tenho até entendido o número gigante de pessoas santistas não quer. Praia Grande aqui do lado, gente. Infelizmente, assim, você não dá para fazer aqui, mas o presidente Marcelo Teixeira declarou que o Santos também não esqueceu o projeto de ampliação e remodelação da Vila Belmiro. Luiz, você tem alguma coisa contra a ida para Grande? Porque o pai do Neymar, a NR Sports, fecharam um acordo com o Grupo Peralta, deve edificar lá um centro de treinamento e uma arena para 25 mil pessoas, claro que pertencerá à empresa, mas com o uso do Santos, com a exploração do Santos, com partidas no estádio e com futuro estádio, né? E com treinamentos totalmente focados para o time principal em Praia Grande. Eu não consigo ainda ter uma opinião bem formada. Pois não. Fizeram obra agora também na parte ali do Chico Guimarães, do antigo Chico Guimarães, né, para a molecada da base. A criação da estrutura de treinamento lá na Praia Grande, eu acho, pelo pouco que eu ando acompanhando, eu acho interessante. Ele tem um projeto meio Disney, né, para fazer uma arena multiuso permanente. Acho que pode ser interessante, sim. Eu tenho um pouco dúvida da arena em si. Eu não sei se a mística da Vila Belmiro, sim, se você ter ali aquela coisa, talvez não tão grande, mas mais charmosa, mais histórica. Então, uma reforma, uma ampliação da própria vila mesmo. Talvez não seja uma areia. Isso é uma ampliação, não que seja uma melhoria. Então, cobre, você melhora a condição de camarote, de banheiros e tal. E não precisa necessariamente ser uma arena. Será que a arena vai ter ali naquele espaço, vai comportar tanto show, tanta coisa grande, com a proximidade que a gente está de São Paulo, com a proximidade da Praia Grande? Então, de repente, uma arena na Praia Grande, mas manter a Vila Belmiro, né? Só que melhor adaptada, com mais acessibilidade. O próprio projeto da W Torre, acho que contemplaria bem isso que o Luiz está falando, né, Sandro? Eu acho que esse projeto da W Torre é um projeto bom. O Santos teria um estacionamento no subsolo para um pouco mais de 700 veículos, mas teria uma capacidade para 30 mil pessoas, eu acho muito boa para a Vila Belmiro, aquele espaço. O Grupo Peralta, aqui mesmo no programa, o Martinho Polil declarou que o projeto do novo shopping do Grupo Peralta em Santos, o Litoral Plaza Shopping Santos, também tem uma contemplação visando uma nova arena do Santos, que seria um grande estacionamento para mais de 4 mil veículos. Então, você imagina aqui do shopping a Vila Belmiro, você vai a pé ali, é muito próximo, né? E muitas vezes, por exemplo, a esposa e os filhos não querem ir no jogo por algum motivo, podem ficar no shopping curtindo passeando lá no cinema, ali, passeando, você vai ao jogo, volta, pega a família e o carro e vai embora. Quer dizer, uma coisa casaria com a outra. Mas eu não sei se o Santos, né, nesse sentido, está desviando muito o assunto, né, o Sandro? Até falando em relação a isso, que muitas pessoas se manifestam, Eduardo, Neymar já foi embora, tem que ir embora, não quer. Então, o que era no começo um namoro, um casamento que poderia dar certo, gerou uma certa expectativa ruim. E muita gente agora diz o seguinte, que o Neymar teria, eu não vi essa declaração, nem ouvi, né? Nem vi, nem ouvi, mas que ele teria falado que seria interessante ele ter disputado o Mundial. Quem fez uma proposta, quem tentou foi o Fluminense, né? O Pachuca fez uma sondagem, mas não houve proposta. Então o torcedor do Santos vai ficando agastado. Me parece, né? O presidente Marcelo Teixeira, curiosamente, ele deu de 1 a 10 uma nota. Você viu a nota que ele deu? 7. Para 7. Eu não sei por que foi o 7. Seria melhor 6 ou 8? 7 é o número cabalístico do presidente Marcelo Teixeira. Então, ele acredita muito no 7, né? Exato. Mas você, com seu sentimento de jornalista, de pesquisador de notícias, o que você acha, Sandro? Olha, eu acho que a tendência é que o Neymar renove. Eu acho que até pela falta de propostas, né? Porque uma coisa ele tem falado que está 100% bem fisicamente, né, para voltar, mas esse comportamento extracampo, esse pacote como um todo, eu acho que deixa muita gente em dúvida, né? Então, e é para você ir para uma praça competitiva, né? Que eu acho que esse é o mais importante. Então, entre você ir para o lugar e ficar aqui em Santos, onde ele já tem uma certa garantia, né, já conhece bem, tem esse respaldo, pelo menos da maior parte da torcida, eu acho que acaba sendo natural que ele permaneça por aqui. Agora, em relação à arena, o que eu vejo é que há uma resistência muito grande por parte de alguns torcedores dessa coisa aí para a Praia Grande. Até conselheiros, viu? Eu não vou citar o nome, eu ouvi vários conselheiros, nenhum deles
É favorável. E assim, tem alguns aspectos, Eduardo, que assim, a gente precisa levar em consideração. Pois não. Por exemplo, a gente sabe, você conhece bem esse mundo do esporte, o boleiro, por exemplo, marca um treino 8 horas da manhã. Que horas que o camarada vai ter que acordar, vai ter que ir para chegar lá na Praia Grande? A gente tem a questão das estradas, assim, que realmente é um fluxo muito grande de veículos Segurança, ali. né? Segurança ali. O caminho até lá tem alguns trechos complicados. Trechos muito complicados ali. A gente sabe que há uma questão da insegurança forte, embora tenha uma base da Polícia Militar ali ao lado do shopping, do Litoral Plaza Shopping, mas esse é um aspecto curioso, né? Assim, é um aspecto que precisa ser levado em consideração, enfim, em eventuais casos de sequestros, enfim, de ficar muito visado, né? Porque você vai estar indo com o carro ali todo dia, né? Então, a gente tem que levar em consideração, e até mesmo a questão do acesso aos torcedores, né? Assim, a gente está falando de uma nova arena, eu acho que ela não tem a ver somente com a questão do futebol, né? Conhecendo, porque Praia Grande tem se notabilizado de fazer grandes shows, em especial no início do ano, trazendo muitos artistas, então eu acho que acaba sendo aquele bem bolado ali, tanto para o lado comercial, de atrair grandes festividades, grandes artistas para lá, porque, assim, por exemplo, a gente estava até da última vez, uma das participações que eu tive aqui do Thiaguinho, né? O Thiaguinho veio aqui num show gratuito, aqui na cidade, e eu sei que teve muita gente que veio de São Paulo, veio de outras cidades, que se programaram para vir para esse show, né? Então, eu acho que existe também essa possibilidade de aproveitar não somente para o futebol, mas também para abrigar shows. Guardadas as devidas proporções, sabe, você foi feliz nisso, depois eu vou responder lá a dona Sônia, também lá, respondeu o Luiz, está na Irlanda aqui, parabenizando o programa, e disse que era um sonho de criança ser veterinária, mas não teve coragem e inteligência, segundo ele, que mora na Irlanda, um brasileiro, torcedor do Palmeiras também. Daqui a pouco eu vou chegar, Luiz. Um abraço para você aí também, é seu xará também, né? E vai lembrar, esse projeto todo que tem envolvimento aí do pai do Neymar, da empresa do Neymar, o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, entusiasta, e também o Grupo Peralta, né? Seria uma tentativa similar de fazer o que existe no Allianz Parque, uma arena multiuso ao lado de um grande shopping. Tem o Bourbon. O Shopping Bourbon é colado ali, a arena, né? Aquela estrutura toda. Então, claro que, como o próprio Luiz falou, eu estou falando de uma capital que tem 12 milhões de habitantes, São Paulo é o centro de tudo no Brasil, não estou querendo mal comparar, mas seria uma alternativa de grandes eventos, shows para a Baixada Santista, e ali com uma estrutura muito grande, né? Vale lembrar que Praia Grande, além desse empreendimento do pai Neymar, receberá também um grande empreendimento, um outro shopping, né? Do Grupo Mendes, ali muito próximo ali na Guilhermina, a prefeitura. Veja que a região tem aí contemplada, pelo menos em termos de intenções de projetos, um novo shopping em Santos, que é o Litoral Plaza Shopping Santos, ali onde temos a Portuguesa, Santa Casa. Temos a nova Arena do Santos, que pode sair ali na própria área, que eu concordo com você, Luiz. Temos também esse novo empreendimento do Grupo Peralta com a família e com o pai do Neymar. Temos esse novo shopping lá. E São Vicente também, segundo informações, tem conversado com algumas grandes empresas de entretenimento e pode surgir ali também um grande empreendimento em São Vicente, o que seria muito importante. E no Guarujá, nós temos aí a base aérea que está se transformando no aeroporto metropolitano, em breve, quem sabe, início da obra do túnel, e o prefeito Farid Madi também tem conversado com muitos investidores internacionais para trazer atrações para o Guarujá. Antes do nosso primeiro intervalo, deixa eu mandar um abraço também para o Denilson da Curva do S, mandando um bom dia para a gente aqui, o Otávio também Cubatão, a Liane de Mongaguá, dizendo que lá garoa, muito frio, e durante a madrugada ainda teve muito vento. Ela disse que ontem foi assustadora a ventania, e ela teve lá problemas também na residência dela, e ela chama atenção, né, para as autoridades. Existem muitas placas de publicidade, existem muitos locais com coberturas nada seguras, e por isso ela chama atenção, que pede que a gente possa também alertar as autoridades para evitar acidentes. É verdade, você tem razão, viu, Liane? Um abraço para você. Deixa eu mandar um abraço também para o Paulo Henrique, que está mandando um bom dia aqui, dizendo assim: salve, salve, Abel Ferreira, que por pouco não volta para o Brasil. O Abel já comentamos aqui, mas vamos torcer aí que as coisas aconteçam também. Um abraço para o Cacaio da Tudes em São Vicente, o Paulo César, presidente da Associação Comercial de São Vicente. Um abraço especial também para o nosso querido César Morgado, está lá em Liverpool, na Inglaterra. Precisamos marcar uma live com ele para falar da vida dos brasileiros lá no Reino Unido. Não é uma vida fácil, mas segundo aqueles que se adaptam, vivem bem por lá também, né, no Reino Unido. Um
Um abraço também para o nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro, Virgínio. O Ailton Cláudio Ribeiro está em Coimbra, em Portugal, está lá com a filha, né, cuidando de assuntos pessoais da família. Deve voltar somente no mês que vem, não é isso? Final da semana que vem. Um abraço a ele, um abraço também ao doutor Emílio Puimi, que está em Adamantina. Foi lá curtir o curso de veterinária da filha. Conhece o curso de veterinária da Adamantina? Adamantina não. E eu fiquei impressionado. Ele me explicava que é um curso de uma universidade que ela tem uma universidade municipal, que tem lá um projeto bacana, de um curso bem forte, segundo ele, e é um projeto, essa universidade, essa faculdade do município. Então a prefeitura está voltada para isso, né? Então parabéns aí, né? É Caroline, né? O nome da filha do doutor Emílio, é isso, né, Virginia? Caroline, se eu não estiver equivocado, para ela com o papai curtindo também. Antes do intervalo, alguns ouvintes, inclusive, mandaram ontem, quando viram o nosso banner aqui, que a Virginia produziu, e é um assunto que eu fiquei, confesso, bastante preocupado, né? Mas tem um comentário hoje bastante interessante também. A montanhista profissional Areta Duarte, primeira mulher negra latino-americana a escalar o Monte Everest, afirmou ontem que Juliana Marins, a brasileira de 26 anos, que está há mais de 4 dias presa em um penhasco no Monte Rinjani, ou Rinjani, né? Na Indonésia, demonstrou responsabilidade ao planejar a trilha que faria. Para Areta, a jovem não fez nada de errado e tomou precauções necessárias. Porém, ao contratar uma agência e um guia local, ela esperava um desempenho melhor. Segundo a montanhista, houve falha do guia na condição do grupo para a trilha, visto que a família de Juliana afirmou que ela abandonou a brasileira por cerca de 1 hora. Quando retornou, né, com mais 2 pessoas, ela já não estava lá. Doutor Luiz, você está no alto de um cume de uma montanha onde nós temos lá um vulcão em extinção. Pelo menos espero que ele esteja. E por uma fadiga, que é natural de um ser humano, né? Você vai caminhar, você vai subir, você vai pegar ali, ter um problema, por exemplo, com a respiração, que modifica na altura. Sim. Ela sofreu esse escorregamento, né? Em princípio, a informação de 300 metros, mas já é uma informação que ela escorregou mais ainda, que seria em torno de 300 metros. Sem agasalho, sem alimentação, sem água, não pode se mexer, porque é uma encosta, para quem pelo menos já viu filmes, é aquela encosta com aquela areia, aquela terra muito fofa que é oriunda de um vulcão. Qual a possibilidade de problemas térmicos, problemas de saúde, sem hidratação e sem alimentação, sem até estar bem agasalhada, Luiz? Infelizmente, é muito complicado. Nessa altitude toda, a baixa temperatura leva a uma hipotermia, né? E a hipotermia você leva a uma vasoconstrição periférica. Então você vê aqueles casos nas montanhas geladas também, do pessoal perder ponta de dedo, perder pé, perder mão, perder ponta de nariz, orelha, e fora o fator desidratação, desnutrição. Então, infelizmente, a cada momento as chances diminuem de sobremaneira, né? É que, lógico, todo mundo tenta manter um otimismo, família e todos, né, amigos, mas, de fato, as chances são muito diminutas, né? Muito diminutas, não tem e cada dia que passa é pior, né? Cada dia que passa é pior. Na minha opinião, na verdade, infelizmente, eu acho que a gente já não, né, quando for feito o resgate, vai ser feito o resgate do corpo e não da pessoa mais. Uma fatalidade, de fato, se houve falha, de fato tem que ir atrás, tem que punir a irresponsabilidade do eventual guia, da agência, enfim, mas o quadro é bastante triste mesmo para quem acompanha, para quem pratica. Nessa sua fala, o Sandro bem colocado também pelo Luiz, doutor Luiz, vários montanhistas, escaladores dizem que realmente houve um erro do guia. Eu até ouvi Márcio Itarra, algo no domingo, ele dizendo o seguinte: esse tipo de trilha, se você reunir pelo menos 15 a 20 pessoas, o guia nunca deve ir à frente, ele deve ir do meio para trás, ordenando, e quando há esse tipo de encosta, é providencial que o guia tenha um cabo de segurança preso em todos aqueles que vão fazer a trilha. E eu fiquei pensando o porquê. Ele disse o seguinte: pode haver um escorregamento? Pode. Se uma pessoa escorregar, vai puxar outra? Pode puxar, mas ela não vai puxar todas. Sim. Ela cairia, ela puxaria talvez a segunda,
o máximo que acontecesse uma queda de 20, 30 metros, e você consegue resgatar, o próprio grupo consegue puxar. Sim. E não deixar soltas, né? E ele falou o seguinte: jamais se abandona alguém numa trilha. Se essa pessoa cansou, para pelo menos por 15, 20 minutos o grupo, e uma região montanhosa. Esse guia, inclusive, já fez esse passeio por diversas vezes, disse que ele é realmente muito arriscado, e até dizia que ali é um local de neblina muito densa, um terreno muito acidentado, com muitas pedras, há uma parede rochosa, e a Juliana está sem acesso a abrigo, água, comida e mais, né? Segundo as autoridades da Indonésia, helicóptero nem pensar, porque movimentaria o paredão e seria pior para ela. Somente drone conseguiu localizá-la e viu que ela estava... Até eu vi a imagem, ela se mexeu algumas vezes, mas sem nenhum tipo de auxílio, nada. E aí ele disse o seguinte, como muito bem você colocou, Luiz, ela teria... Isso foi no domingo de manhã. Nós estamos na terça-feira às 9h10. Ele disse, se nas próximas 24 horas ela não receber um auxílio como agasalho, alimentação e água e até algum medicamento para dor, talvez ela não resista, né? A gente vai torcer muito para que isso aconteça, né? Mas eu vejo aqui que autoridades locais, inclusive até têm sido denunciadas, porque ontem esperavam pela chegada de uma corda que chegou numa moto com um rapaz, e depois ficaram lá mais de 1h30 desenrolando a corda, e sorriam. E a Areta, que é uma outra escaladora brasileira, foi cobrar as atitudes deles. Inclusive, o governo brasileiro, através da embaixada, pediu às autoridades locais rapidez, né, para o resgate, e que até agora, segundo informações, não aconteceu. Então, a gente espera, né, o pai dela não havia conseguido viajar por conta do conflito que está acontecendo no Oriente Médio, e somente me parece que essa madrugada ele conseguiu um voo para seguir para lá. Então, Luiz, essas horas, esses minutos são preciosíssimos. E, né? Principalmente, o primeiro fato, se ela não sofreu nenhuma lesão interna pela queda, a hipotermia, a falta de hidratação e alimentação são consideráveis riscos para a saúde. Riscos altíssimos, né? Colapsa, tudo colapsa. Então, a gente de longe, a gente começa a pensar até um pouco em filme, né? Será que o drone que localizou não poderia, de fato, ter Exato. Baixado lá, levando alguma coisa? Água, alimento. Pelo menos um isotônico da vida para também repor os eletrólitos, porque começa a perder. E né, a gente não sabe esse fato da corda, realmente ficar esperando um único cara numa motoca chegar depois de tanto tempo de atraso. Então, será que é um pouco de desdém, um pouquinho de pouco caso? Segundo informações da imprensa lá local da Indonésia, nos últimos 3 anos, 3 escaladores ou montanhistas morreram lá. E por falta justamente de uma atenção maior das autoridades e um cuidado maior, né? Mas nós vamos ao intervalo e na volta muitas informações aqui também da Baixada do Brasil e do Mundo, e o Luiz também vai falar, o Sandro também, o Luiz vai me dar as dicas. Começou o inverno, gente, e aí cuidado com os nossos pets, a gente tem que ter cuidado com a nossa saúde, mais com os pets também, mas também o nosso querido Sandro Tadeu. Sandro Tadeu, o que o senhor fará nos próximos dias, principalmente que nós vamos ter a presença do governador numa reunião que diziam que é só um encontro de cafezinho. É verdade. Eu acredito que a reunião do Condesb agora vai ter o cafezinho. Vai. Mas eu acho que dessa vez não vai ser só cafezinho. Não, vai ter um brunch, eu acho. Eu aproveito. Aproveitando o gancho do nosso... vai ser caprichado. E aí até vão dar dica para o governador, um pouquinho mais para frente, ali para riba, ali, é onde o Santos pode ter a sua nova arena e o estádio. Porque se eu não estiver equivocado, o encontro será no Japuí. Exatamente, vai ser ali pertinho, né? Numa casa de eventos. O governador que torce para o Flamengo, né? Diga-se de passagem. Todo mundo tem uma falha na vida. Brincadeira. Mas assim, tem a vinda do governador, já era agora, na verdade seria hoje, né? No dia 24, Isso. Que era normalmente as reuniões do Condesb, do Conselho de Desenvolvimento, são as terças-feiras, né? Mas como uma questão de agenda ele não pôde vir, então ele vai vir amanhã. E uma das coisas que ele já se comprometeu é assinar um convênio para manutenção da nova maternidade, para o custeio da nova maternidade municipal, né? O complexo materno infantil que está sendo finalizado ali pela Prefeitura de São Vicente. Se eu não estiver equivocado, é uma parceria com a Fundação Lusíada, muito bacana, que é a Uniluz, é um prédio totalmente novo, moderno, um local muito bom, de fácil acesso, que é na Avenida Capitão Moraguiar, complexo novo, e que também essa parceria da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, a gente está até trazer a Secretaria de Saúde de São Vicente aqui, porque também vai possibilitar a residência médica dos alunos da Faculdade de Medicina da Lusíada. Então é importante isso. A residência é fundamental, né, Luiz? Fundamental.
fundamental. Eu fico meio bravo quando eu pego, às vezes, uns anúncios de pós-graduação, enfim, para acadêmico quintonista ainda. Gente, o sujeito não formou, ele não graduou, como é que ele pode pós-graduar? Eu acho que saiu da universidade, em especial da faculdade de medicina veterinária, a residência seria obrigatória. Você pegar a cancha ali, sabe, do dia a dia, entender o todo, ser generalista para depois buscar uma especialização. Exato. Hoje o cara sai muito cru da faculdade querendo ser especialista. Então ele olha para no meu caso, ele olha para um cachorro e vê o cachorro como um grande rim. Esquece todos os acessórios, esquece coração, esquece pulmão, esquece fígado, esquece que faz parte de um complexo. Então você tem que ter uma boa base, ser um bom generalista para ser um bom especialista. Então a residência é fundamental. O Antônio lá do Guarujá está em Pitangueira dizendo que lá está frio, né? Não chove no momento, e ele está dizendo o seguinte, valendo até que vocês estão tocando nesse assunto, eu não sei, eu vi, Antônio, ele comenta aqui, lamentável, uma universidade aqui do Guarujá, que tem o curso de medicina, está sendo denunciada, eu vi as imagens, né? Está aí o Ministério Público para avaliar, né? Não somente polícia, Ministério Público, até o próprio MEC, né, Sandro? O Sandro deve ter acompanhado, são residentes dormindo no chão, né? Fazendo residência na madrugada, né, no hospital, e segundo ele, se o aluno não fizer, ele é punido pela universidade. Você acompanha esse caso, Sandro? Eu vi sim. A gente lamenta se isso for realmente verdade, né? Não, e tem uma outra questão de uma universidade também do Guarujá, é a mesma universidade de um caso de racismo contra uma estudante do primeiro ano. Exatamente. É uma estudante que já não é tão jovem, né? Tem um pouco mais de 30 anos. Ela é servidora pública do Guarujá, ela é servidora pública aqui de Santos, trabalha na área da saúde e foi alvo de racismo por parte dos colegas de turma. Primeiro ano, houve uma omissão por parte da universidade, pelo que eu apurei na ocasião, inclusive a advogada desse caso, ela é da Bahia, ela não é nem daqui da nossa região, mas é uma advogada especializada nesse tipo de caso, e realmente mostra que houve uma omissão por parte da universidade, porque os alunos, os estudantes envolvidos nesse caso, até o momento não foram punidos nem advertidos, né? E assim, continua a situação, né? Ao que parece, não foi a primeira vez que isso ocorreu também nessa universidade, né? Mas aí fica aqui o alerta, né? Para que a gente não pode tolerar esse tipo de situação. Exatamente, a gente quer a graduação e o preparo cada vez melhor para os nossos profissionais, seja em qualquer atividade, mas a área da medicina, ela é fundamental, a residência é necessária, mas bem feita, uma formação. Eu recebi já alguns profissionais médicos aqui, a Virgínia vai lembrar, não vou citar o nome de ninguém, mas eles estavam preocupados com a formação dos novos médicos no Brasil, né? Nós temos uma quantidade muito grande de universidades que têm um curso de medicina, mas a avaliação era baixa e, segundo eles, até a qualificação, o próprio corpo docente, não estamos dizendo universidades locais aqui, mas ao longo do Brasil, eles diziam que isso trazia preocupação com o futuro da classe médica brasileira. Luiz, que teve uma formação como médico veterinário numa grande universidade aqui do país, né? A gente sempre fala que a formação durante os 4, 5, 6 anos que vão se passar e aquela residência, ela é fundamental, ela é necessária, mas aqueles que são os formadores, o corpo docente, é preponderante, fundamental que sejam bons profissionais, que tenham experiência e bagagem, né, Luiz? Antigamente a gente chamava de mestre, né? Eram os mestres na faculdade. É justo. Então você tinha uma admiração pelos professores. E aí vou pegar gancho nesse papo. Eu tive uma situação quando eu presidia a Associação dos Médicos Veterinários da Baixada Santista, à época, início dos anos 2000, a gente tem 2 faculdades de veterinária em Santos, né? E eu conheci o dono, o reitor de uma das universidades que tinha a faculdade, e a gente, num casamento, a gente conversou bastante, ele falou: Luiz, essa semana eu vou te ligar para você dar um pulo lá na universidade para a gente conversar, que eu quero entender como é que está a minha faculdade posicionada no mercado e tal. E ela estava sendo muito criticada, de fato, por conta de corpo docente. Então eu falei: olha, você quer começar bem? Comece com um bom corpo docente. A gente teve uma reunião que foi, na minha ótica, boa, mas ao final eu saí decepcionado. Que ao final da reunião, eu estou falando coisa de 20 e tantos anos atrás, 23 anos, 24 anos, eu não tinha bagagem profissional que eu tenho hoje, não tinha as especializações que eu tenho hoje.
E aí eu falando disso, que ele precisava ter um corpo docente bom para ter um diferencial das outras faculdades para o acadêmico buscar, para o estudante falar, não, eu quero aquela faculdade, porque eu quero ter aula, como eu tive com o doutor Alzido de Oliveira. O doutor Alzido, ele tinha carta e homenagem de Getúlio Vargas, na época, ele era médico e médico veterinário. Exato. Um anatomista, tem livros, era uma sumidade. Era uma referência, né? Dr. Walter Otaviano Bernes e tal. E a gente conversou muito disso, falei para ele da importância disso, e ao final da reunião, ele virou para mim e falou, Luiz, e você? Gostaria de dar aula do quê? Acho que ele não entendeu, né? Aí eu falei, olha, tudo bem, a gente fica por aqui, o café estava muito bom. E aí isso chateia. Não sejamos contra jovens profissionais, existem profissionais jovens bastante capacitados, mas não seria o caminho mais adequado. Sandro, antes de ir para o intervalo, a gente só mudou rapidinho. Com a presença do governador, acredita-se que todos os prefeitos do município estarão presentes. Bertioga, inclusive, ontem eu recebi Dona Silvia, parabenizando o governador pelo novo convênio com o Hospital de Bertioga, importante. O governador, que na semana passada, se eu não estou equivocado, confirmou também um novo convênio com o Hospital de Estivadores de Santos, chamou a atenção, inclusive, que também colocaria olhos sobre o Hospital Guilherme Álvaro, em Santos, que precisa de atenção. O Sandro lembrou bem agora essa parceria do governo do estado com essa nova maternidade de São Vicente, que é importante que os vicentinos nasçam com uma estrutura bacana, mas o pano de fundo para a visita do governador é o porto. Eu não entendi muito bem isso, mas tudo bem. Mas aí, assim, eu tenho certeza que está elencada na pauta ali a questão do porto, vai passar o túnel Santos-Guarujá, porque o governador está muito envolvido nisso, né? A terceira pista de imigrantes, o governador também vai falar. E tem o VLT, que aí vão perguntar, governador, chegaram às portas, governador? Porque até agora o governador veio a Santos, passeou um pouquinho, né? A gente disse que o governador veio para andar de trenzinho, né? Não foi, porque não é um trenzinho, né? Mas, Sandro, o que você apurou que a gente não sabe ainda que o governador está cobrando? Porque, sabe, tem gente dizendo o seguinte, caramba, eu acho que vai sair primeiro o túnel, o Santos-Guarujá, do que o VLT, a segunda fase. Ele está sendo bastante cobrado, inclusive no último dia 13, quando ele esteve aqui em Santos, ele deu uma satisfação, dizendo que o problema era a incompatibilidade dos sistemas, um novo trajeto, enfim, algo não muito convincente. Mas é estranho, né, essa situação. Eu lembro que até algumas semanas eu noticiei na minha coluna que a Alia, que é a antiga construtora Queiroz Galvão, ela foi punida em 4,5 milhões por conta de atrasos nessa obra do VLT, e agora fica a expectativa, né? Existe essa cobrança, e assim, o que eu tenho conversado, tenho falado muito assim, nos programas que eu tenho participado, eu acho que o governador Tarcísio está pecando muito na questão das entregas aqui para a nossa região, em que pese esses avanços para a área da saúde, que eu acho que são importantes, mas assim, eu me recordo que esses anúncios da construção do Hospital de Bertioga, do Hospital de Peruíbe, que só agora estão sendo viabilizados a questão do custeio, isso foi anunciado em 2011. Eu lembro que foi um grande evento que foi realizado no antigo Mendes Convention Center. Ainda o governador era o Alckmin, o secretário de Estado de Desenvolvimento Metropolitano era o Edmur Mesquita, falecido Edmur Mesquita. E ali foi anunciado tudo isso, ou seja, em 2011, e só agora em 2025, 14 anos depois, é que isso... Quase 26, né? Exatamente, a gente está vendo isso sair do papel, né? E em relação a essas obras, eu acho que está pecando muito, porque o Tarcísio ele já está no segundo ano, praticamente, assim, metade do segundo ano de mandato, né? E assim, a obra do DLT não entregou, a questão das obras da nova pista da Imigrantes, que a gente já está careca de saber que o quanto que isso era necessário, até agora não tem nenhuma autorização para a obra. A gente vê também muitos investimentos que deveriam ter sido feitos e não foram aqui na nossa região, e o Tarcísio ele ficou com essa pecha, né? Olha, que é um grande fazedor de obras, viabilizar, mas quando a gente faz uma análise fria, até mesmo no desempenho dele como ministro da infraestrutura, pouco entregou aqui para a região. Em 2014 foi firmada uma parceria do governo do estado, governo federal e município para aquelas obras da entrada da cidade. O governo federal não colocou R$1 até agora naquelas obras. O Tarcísio ficou 3 anos e meio como ministro.
a perimetral também aqui de Santos, a perimetral do Guarujá, que só agora está saindo do papel. Então, são esse contraponto que eu gosto de fazer, né? E assim, a gente, como jornalista, acho que como população, precisa ter essa... E, Sandro, o então deputado federal esteve no programa Alberto Mourão, agora prefeito de Praia Grande, ele chegou a declarar que havia um erro estratégico do governo do estado anterior, que ele até dizia, ele apoiou, depois tirou o apoio. Qual era o apoio? O ex-deputado, agora prefeito, se não estiver equivocado, pela 6ª vez de Praia Grande, Alberto Mourão, disse que São Vicente era uma cidade que havia sido esquecida pelos governos estaduais, e ele citou vários nomes, e de certo modo eu acho que até ele tinha razão quando ele dizia isso, porque ele comentava, né, a falta de um hospital público no meio da ilha. E aí eu falei, peraí, no meio da ilha, deputado, ele falou, vou explicar por quê. Disse, inclusive, uma ocasião, numa reunião no Palácio Bandeirantes, ele foi chamado a atenção pelo governador João Dória e já viu chamar a atenção do prefeito Mourão, não vai dar muito certo. Vamos construir um hospital regional em Praia Grande? Ele disse, não, governador, eu não preciso de um hospital regional. Nós temos o de Itaim, nós temos o hospital Irmã Dulce em Praia Grande, nós temos alguns hospitais particulares, mas eu entendo que para servir a região como um todo, seria interessante o município de São Vicente, a cidade mais antiga do Brasil, e que não dispõe de um equipamento. Sofre, tem um único hospital, que é o Hospital São José, hoje tem o do Vicentino, mas com uma capacidade de atendimento muito pequena, né? E seria interessante, né? E na época, o governador, segundo sabe, não foi nem o Alberto Mourão, né, que comentou, mas eu fui atrás de informação, o governador desdenhou, porque ele tinha aquela rixa com o Márcio França, né? Inclusive, depois do intervalo, tem pergunta aqui de Iguape, segundo tem um ouvinte aqui que é o Cláudio Freitas de Iguape, está dizendo, o nosso cidadão de Iguape aqui, Márcio França, é verdade, né? O Márcio, ele tem um laço muito forte com o Iguape, né, o Sandro? A família dele acho que é de Cananéia. Aquela região ali toda, né? Isso, exato. Ele tem, aliás, acho que foi aniversário do Márcio França ontem. É isso? Olha aí. Acho que fez aniversário. Realmente essa questão é complicada desse hospital e é uma ótima lembrança, porque eu lembro que quando o Ministério da Saúde estava nas mãos do Arthur Chioro, que é um médico sanitarista aqui de Santos, secretário de São Vicente, ele defendia a criação de um hospital, um hospital público, né, regional, ali na área onde era o antigo centro de convenções. Exatamente. Que era um ponto estratégico, próximo à rodovia, enfim. Que está abandonado lá. Exatamente. Ficou uma unidade da polícia ali, depois de um tempo ficou... O canil do municipal, guarda municipal. Agora o prefeito atual está oferecendo para o Instituto Federal. Exato. E ali, naquela ocasião, foi iniciada uma articulação junto ao prefeito Billy, né, na época, para se criar esse hospital. Só que o governo do estado boicotou essa ideia naquela ocasião. Na época, o secretário de Estado era o Davi Wippe, médico infectologista, bastante renomado, mas não houve um boicote ali por parte do governo do estado e a região perdeu essa oportunidade, porque nós tínhamos um ministro que era aqui da região, conhece bem, e a gente perdeu essa oportunidade de ter esse hospital. Foi secretário em São Vicente? Foi secretário em São Vicente, isso, durante o governo Luca, né, nos anos 90. Cada nome que você fala, eu vou arrepiando um pouco. Você vai fazendo o Santo Tadeu, você viu, ele falou de morcego fora do ar, você vê que ele vai lembrando os nomes, né? Que aí o Vicentino fala assim, para esse moço aí, para ele aí. Porque as lembranças são tristes com o Vicentino. Mas vamos fazer o seguinte, depois eu passo pergunta. Tem uma pergunta aqui para o Luiz e uma pergunta... A pergunta para o Luiz é da Ana Rigueto, da Ponta da Praia. Ela disse que lá está frio e o mar está mexido. Está mesmo. Com esse tempo vai mexer mesmo. Depois tem o Cláudio Freitas de Iguape. Um abraço, Cláudio. Se você está dizendo aí pela primeira vez acompanhando o programa, obrigado, né? Você falar que o Márcio é aí da região, aí o Vicentino fala, não, ele é nosso aqui, né? Cada um mas ele faz parte aqui de todo o litoral, o Vale do Ribeira. Então, a pergunta para o Sandro Tadeu também. Eu vou rápido intervalo. Mandou um abraço também para o Carlão. Alô, Carlão, bom dia para você, obrigado. Ele disse que esse Mundial está sendo feito para 2 times, para o Real Madrid e para o Flamengo. Será? O Johnny Grisende, ontem eu peguei uma imagem dele ajeitando o cabelo assistindo o jogo. Você reparou essa imagem? O Johnny Grisende, ele faz assim, na verdade, cabelo ele não tem, né? Mas não é Grisende, é Infantino. Né? Ele que é o presidente da FIFA, onde a coisa... Bom, deixa para lá, eu ia comentar algo aqui, melhor não comentar. Então, vamos ao intervalo. E segundo o presidente, já que eu falei de presidente, o presidente Donald Trump
ontem, por volta das 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília, anunciou cessar-fogo completo entre Israel e Irã. Só tem um problema. Ele esqueceu de combinar com os dois. Ele não avisou os dois, né? E resumindo, após o Trump dizer isso, né, Israel deu a seguinte declaração: não, os direitos foram violados de acordo com o que reza a norma internacional e vamos voltar aos ataques, sim. Donald Trump pode falar pelos Estados Unidos, não por Israel. E da mesma forma disse o Irã, que não vai parar, não vai haver cessar-fogo. Ô, Sandro, Tadeu, você que fala muito de políticas, faltou alguém pegar o telefone. Faltou. E o Trump, essa figura é bastante controversa, né? Porque desse jeito dele, muitas vezes até folclórico, né? Então ele quis pegar carona nesse conflito, né? Viu que a coisa estava bem encaminhada após esses ataques de Israel, que foram ataques certeiros ao Irã. Não que eu não concorde com isso, né? Enfim, né? Houve de fato uma clara violação ali essa carta da ONU, que você só pode atacar um país quando numa forma de reação, enfim, né? Isso foi totalmente violado, né? E o Trump, ele tem essa coisa midiática, né? Ele aproveitou isso, quer aparecer, e realmente, né, não houve uma combinação, e realmente é uma situação muito complexa ali entre esses países, né? Difícil você falar de fora, né? E olha, antes do intervalo, que eu estou com um intervalo bem atrasado, mas eu falei que o Trump não combinou com os israelenses e com os iranianos. A informação vem agora. Trump disse que Israel e Irã violaram o acordo de cessar-fogo. O que é o acordo se não foi assinado? Não estou satisfeito com isso. O bombardeio iraniano matou 5 e deixou 8 feridos no sul de Israel, agora, né, no início do dia, para nós brasileiros, lá à noite, e também atacou regiões de Teherã. Trump reforçou o vigor da trégua e pediu para que os países não violem um tratado. Está aí, né? Infelizmente, mais uma questão de conflito mundial, e o Donald Trump, que parece que não tem quase nada para resolver no seu país, continua falando e falando bastante. Às 9 horas e 31 minutos, eu vou rapidíssimo intervalo e volto com participação aqui dos nossos ouvintes, perguntando para o doutor Luiz Henrique Guimarães Franco e também para o jornalista Sandro Tadeu. Vamos falar muito sobre também, o Sandro Tadeu vai me explicar, eu não sou muito bom de matemática, né? Mas essa eu entendi, mas não concordo. Senado deve votar aumento do número de deputados a menos de uma semana do prazo do STF, né? O projeto que aumenta, são poucos, vamos considerar aí, Luiz, 513, é pouco deputado antes, 513 para 531, né? O prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal para que o Congresso estabeleça uma nova distribuição de cadeiras, com aquele mapa que foi feito depois do novo censo no Brasil, tem aí até o dia 30, né? O censo foi realizado em 22 e termina o prazo para essa definição em 30 de junho. Hoje é São João 24, então faltam poucos dias, 6 dias para definir. Tem também gente querendo aumentar o número de assessor parlamentar na Câmara Municipal, né, Sandro? Exato. Então, esse negócio de aumentar a cadeira está aumentando mesmo, né? Rápido trabalho, volto já. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M. Muniz Logística tem como foco principal oferecer todo o suporte necessário para a importação e exportação de cargas com agilidade, eficiência e segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M. Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Conta com uma equipe eficiente e experiente para planejar, estruturar e acompanhar todo o fluxo logístico, da importação até a entrega no destino. Possui frota para todo tipo de demanda com segurança, pontualidade e eficiência.
Veículos novos e monitorados em tempo integral via satélite, garantindo a rastreabilidade necessária para oferecer a melhor performance do mercado. Com uma gama de serviços completa, a M Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente com nossos serviços especializados e voltados para negócios internacionais. Possuímos ainda certificações e homologações que avaliam nossos serviços. Conte com nossas soluções customizadas. M Muniz. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Eng Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão do local ou acesse engplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Vila Matias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com/Bali. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Eng Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. Querido, porque é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? Um mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro, Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre da tua equipe aqui, na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191. O telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Vamos, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, graças a Deus, sempre cheio e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria do Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002, né, aqui em Santos, em 2007, né? Tem mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, nos países da União Europeia já fizemos trabalho lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando o nosso. Então, vamos olhar para pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui, ele já esteve na Alemanha. Repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. E ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Já estamos de volta às 9h38 com o nosso ponto a ponto desta terça-feira, 24 de junho, de São João. Luiz, gosta de festas juninas? Muito. Lá é Paraibuna. Paraibuna. Lá deve ter um monte.
Tem. Ano passado a gente fez uma festa muito gostosa em casa também, reunimos a família, foi bem gostoso. Nós, né? Quais as comidinhas de festa junina que o senhor mais aprecia? Putz, olha, teve de tudo. Teve batata doce, pinhão. Frio, teve um bom caldo verde, uma batata doce, um pinhão, milho, pamonha, lá é uma região de muita pamonhada. Lá em Paraibuna, é uma região conhecida pela... Aqui em Brasília também tem bastante. No Brasil tem muito, né? Pamonha. Tem muito pamonha. Mas lá é bem gostoso. Mas imagina em Paraibuna, nessa região. Inclusive, a gente tem comprado um docinho de banana, né, Virginia? Que é de Paraibuna, a bananinha de lá. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu? E ampliou bastante, tá bem legal. E Paraibuna, você conhece lá essa bananinha? Virou, sim, tradicionalíssima. E Paraibuna virou distância turística agora, semana passada e retrasada. Na verdade, foram 7 dias, uma semana de festa, de aniversário da cidade, e muitos shows gratuitos na Praça do Mercado. Uma cidade bastante hospitaleira, bastante convidativa para o turista, sabe? Então tem muito atrativo, muito evento. É bem, olha, vale a pena. Te fiz a pergunta também pelo seguinte, para encaixar a pergunta da nossa ouvinte aqui, que mandou a pergunta da Ponta da Praia, que é a Ana Rigueto, da Ponta da Praia. Em Paraibuna, por aí na região, tem algum hospital veterinário público? Não tem. Por que a pergunta? A Ana está dizendo o seguinte, caiu no esquecimento? Ana, não caiu, não. Foi boa lembrança, há um tempo atrás, o Sandro talvez tenha alguma informação, porque Santos havia divulgado a construção de um hospital público veterinário. Isso. Luiz, a gente já comentou... da campanha. Então, aí que tá. Eu vejo uma divisão de colocações das pessoas aqui, algumas apoiam, outras não. Eu queria ouvir um profissional. Eu tenho uma visão um pouco... eu vou mais para um lado liberal da política, sabe? O assistencialismo com uma moderação, né? Por que eu tenho um pouco de ressalva com o assistencialismo tão puro e a torta e a direita? Porque a gente sabe que nunca é pelo animal, né? É sempre pela próxima eleição. Então, quem será um diretor? Quem será departamento de compra? Quem será? Será que isso aí vai ser um grande cabidão? Então, eu gosto muito quando você descentraliza esse poder, esse monopólio, a causa animal da mão de uma pessoa, e você, de repente, faz parcerias. Então, parcerias público-privada, aí as PPPs, você cria os vouchers. Então, você tem uma centena de clínicas. Hoje, clínicas, às vezes, as moscas, com um profissional bom, mas que tem uma má gestão, que tem um marketing ruim, então tá ali penando. Será que esse colega, será que esse profissional não poderia atender, né, no seu estabelecimento, gerando receita, gerando emprego, pagando imposto? Então, será que um grande hospital não vai ser só um cabidão para mostrar que tem? Como é que vai ser esse atendimento? Eu vejo, quando a causa... isso é uma coisa que uma vez eu falei numa conversa e um pessoal parou para pensar. Eu falei, você vê em campanha eleitoral, campanha política, falar de saúde humana hoje tira voto. Falar de saúde animal e causa animal dá voto. É simpático. Então, se o cara abraça a causa animal, opa, ele é legal, ele é bonzinho, Então, falar da causa animal dá voto. Mas será que é pelo animal? Será que está se entendendo que o animal faz parte da saúde única? O animal está inserido na saúde coletiva, na saúde única. Uma série de zoonoses aí, esporotricose, leishmaniose, tem uma série de doenças importantíssimas e fatais. Teve pergunta até ao longo das semanas, né, que você não estava conosco, até perguntando, poxa, gripe aviária, algo que os governos falam agora, mas se houvesse um trabalho veterinário profundo, né, principalmente em regiões produtoras de aves, tudo isso, né, e nós aqui, aí muitos ouvintes perguntam, poxa, mas essa gripe aviária, ela pode chegar ao ser humano? Essa gripe aviária é um risco até para pet? Foi uma boa indagação, e eu lembro que a dona Sinira tinha perguntado isso, porque ela disse que viveu em região rural quando criança, ela disse que era muito natural, né, ela disse que o veterinário da região, né, era uma região no Mato Grosso, ela até citou, que era, acho que é 200 quilômetros de Sorriso. Ela disse que o médico veterinário era um grande herói, porque ele atendia todas as fazendas, pequenos sítios e chácaras, e que os problemas dos animais, não havia lá um número grande de veterinários e não havia nenhum atendimento público, né? Apenas era vacina contra a raiva. E se a gente parar para pensar também, você pega a danada da febre aftosa, que dá no rebanho bovino e tal, e tem uma grande discussão, fala, poxa, por que esse protecionismo todo com a febre aftosa, esse medo todo, se não traz um risco do consumo da carne, na verdade? Não leva a um risco. Então, será que não é um protecionismo dos outros mercados, querendo derrubar um pouco a carne brasileira,
e também o interesse das grandes empresas de vacina. Então, quando a gente fala em saúde, tem um comércio muito grande atrás também. E aí é isso que me deixa um pouquinho assustado quando a gente fala. Acho que tem uma população que precisa sim. Sou extremamente favorável. Tem gente que às vezes me liga, até por causa da carga que eu carrego um pouco de ter sido fundador da associação, de ter presidido a associação, apesar dela não existir mais. Tem muita gente que ainda me linka a isso. E aí liga e fala, poxa, tem clínica tal, fazendo preço popular. Eu falo, que ótimo. Que ótimo. Você tem todo o público numa cidade. Você tem o público A, B, C, tem o público D. Você tem que pulverizar isso. E cada um vai buscar o perfil de clínica que quer ser atendido, o perfil de profissional que quer ser atendido. Não quero te interromper, mas que até a participação do Sandro, fala-se muito, Sandro, hoje em PPPs, em parcerias público-privadas, em relação a várias áreas de atendimento. Ao invés de você edificar, construir, investir, manter, que é muito mais difícil, sim, a questão da saúde pública no Brasil, e isso não vai fugir a regra para os pets de forma alguma, é o custeio. Quando você constrói um hospital, a montagem dele é cara? Mas isso você faz. O detalhe depois é a manutenção, o custeio e a manutenção periódica disso. E aí eu falo, por que não convênios? Nós temos tantas clínicas veterinárias na cidade, e nós poderíamos ter a própria prefeita. Mas é algo que eu acho que se pode fazer parceria público-privada, porque não pensar algo que você teria já o equipamento montado, você teria a possibilidade de atendimento em várias áreas da cidade. Você imagina, você vai construir um hospital veterinário? Não é que eu seja contra, longe disso. Mas, na Zona Noroeste, sujeito que mora, por exemplo, na Ponta da Praia, que tem mas quem mora na Ponta da Praia é rico. Não é assim que funciona a vida. E tem o mesmo direito do outro. Exato. De ir para o gratuito. Isso, né? então. Não funciona assim. Tem gente que acha assim, o Sandro Tadeu mora na Vila Rica, estou dando um exemplo, hein? Não vamos, tá? Ele não pode usufruir de um atendimento público. Por que não pode? Eu acho que todos podem ter os mesmos direitos. Claro, se o sujeito tem uma condição financeira, ele pode arcar, então, que ele não tire a vaga de alguém. Mas eu estou falando alguma besteira, Luiz? Não, eu acho que esse é o caminho. Você continua gerando emprego, porque se você monta, de repente, um grande hospital, lá vamos supor, na Zona Noroeste, muitas clínicas do entorno vão fechar. Não tem então, muito desemprego vai ter. Então, é a moça da limpeza, é a moça do café, é a secretária, é o auxiliar veterinário. Exato. Então, vai ter um número de desemprego ali. Será que a gente está fazendo bem para a economia? Então, é isso que me preocupa também. Ao passo que você descentralizando e fazendo esses vouchers, fazendo essa parceria, você mantém o emprego daquela pessoa, você mantém aquela casa aberta, você mantém aquele aluguel sendo pago, você mantém aquela luz sendo paga. Então você dividir isso, né, e espalhar pela cidade. E não ter um peso tão grande onerando o poder público. Né, porque vai ser uma verba SUS. Né? Quando a gente fala de saúde pet, você entra em verba SUS. E aí já falta tanto para um lado também. Você fala, opa, calma aí. Né? Então, essa é a única ressalva que eu faço. Acho que é importante ter, e isso eu falo aqui, vou tomar pedrada de alguns colegas, defendo as clínicas populares, sim. A gente fala, não, tem que ter um preço unificado, tem que ter meio que um cartel, um tabelamento. Não, cada um sabe o quanto vale o seu atendimento, exato, cada um sabe o perfil do seu público. Então, defendo, tem que ter. Essa proposta, assim, de ter um voucher e tal, eu acho que é até interessante, porque, por exemplo, na saúde se tenta fazer isso. Ontem mesmo, eu até estava acompanhando um evento realizado na Associação Comercial, uma parceria do Jornal da Orla com a Record, e aí eles estavam falando da questão da tabela SUS, porque assim, você precisa ter uma referência, e pelo que eu entendi, não há uma referência, né, em relação à consulta, porque quando isso bate no Tribunal de Contas, é assim, por exemplo, você tem uma fila de pessoas para fazer cirurgia da catarata, só que a tabela SUS paga X. Aí, obrigatoriamente, a prefeitura precisa falar, olha, eu vou abrir uma licitação para fazer 1.000 cirurgias de catarata pelo valor X. Só que, normalmente, as clínicas não se interessam, porque é um valor pequeno. Estou dando um exemplo hipotético aqui. Sim. Então, eu falo, então a gente vai fazer uma outra licitação por tabela SUS mais 10%. Aí algumas se interessam. Então, eu acho que por não ter essa tabela, essa referência, eu acho que por isso que os municípios não conseguem fazer porque essa é a lógica do poder público. Quando bate no Tribunal de Contas, tem essa limitação. Né? E do hospital veterinário, também eu acho que pode gerar um pouco de frustração, porque quando a gente pensa no hospital, a gente imagina que algo vai ser 24 horas. Isso. E pela proposta da prefeitura, não vai ser. É uma clínica grande. Vai ser uma clínica grande, exatamente. Né? Você vai ter um horário limitado justamente do
dessa questão do custo. Isso. Porque até acho que foi em março, foi realizada uma audiência pública para discutir o assunto. Na ocasião, estava a secretária Larissa dizendo que a previsão era que o imóvel, né, o novo hospital ficasse pronto agora em agosto e início de funcionamento em setembro. E existia ainda essa indefinição. Olha, qual vai ser o modelo de gestão? Isso. Vai ser uma contratação direta? Vai ser uma organização social por exemplo, como são os hospitais de medição? Por exemplo, a Fundação Oswaldo As Cruz. UPAs, Então, porque por um lado você tem um custo maior, mas e aí, quem que banca essa brincadeira? Quem que custeia isso? E sempre gera uma dúvida, né? Fica aquela interrogação na cabeça, você está transferindo isso para uma organização. Como é que vai ser a gestão? E aí, como muito bem lembrou o Sandro Tadeu, tem a questão do custo. E aí, se as contas não batem, são problemas. Ô, Sandro, antes da gente pegar e passar em outro tema, que eu quero que o Luiz fale sobre os cuidados, o inverno está aí, a Lúcia já me cobrou aqui. Ô, Lúcia, bom dia para você. Ela está falando da Praia Grande, dizendo Praia Grande está com muitos animais abandonados na rua. As pessoas não têm sentimento e não têm vergonha na cara, né? Ela até acompanha aqui as minhas redes sociais. Na verdade, não sou eu, viu, Lúcia? Na verdade, é a Virgínia. Ela posta muitos animais, recentemente aí, 2, né, Virgínia, que sumiram lá, na verdade, fugiram. Um guarda da Esplanada dos Barreiros de São Vicente, foi parar na Vila São Jorge, próximo ao segundo Bio, né? Cachorro andarilho, que andou bastante, né? Então, sempre lembrando, gente, vamos colocar a coleira no animal com a plaquinha de identificação, com nome e telefone, mas não é o seu nome só ali, né, do cão. O seu nome que eu estou dizendo do pet. Coloca lá o nome do pet, o nome dele o nome dele é João. Aí põe lá, na plaquinha põe atrás, pode pôr lá, responsável, então, proprietário, tutor, Luiz Henrique, telefone, pumba, porque a pessoa que encontra tem como ligar para você. Tem gente com coleira bonita, eu já vi cachorro com coleira bonita aí, mas não tem identificação. Tem identificação, tem, Totó. Totó. Poxa vida. Boa. Né? Gozado, eu não sabia que é o Totó, né? Descobri agora. Não, então, Totó, me fala de onde você veio. Interrogatório, de onde você vem, que cidade você é, que não tem como o cachorro não fala, né? Mas, daqui a pouco eu vou passar por isso rapidinho, mas antes, o BS9, nosso Santo Tadeu, além do jogo do Parmeira, como diria o meu amigo do interior, você, para fechar sua coluna, dorme normalmente que horas? 1h30, 2, 3. Quando não, 3. Olha aí, ó. E acorda cedo. Ontem foi mais cedo, ontem foi 12 e pouquinho. Mais cedo, hein? Mais cedo. Mas nós estamos numa fase que lá em Brasília quer aumentar de 513 para 531 cadeiras, né? Não fora isso agora, em Santos, não. Estão falando em aumentar cadeiras para o vereador. Ufa, passou raspando. Porém, né, você apurou que a Câmara de Santos discutirá a criação de 21 cargos de assessor parlamentar-chefe. O que é assessor parlamentar-chefe? Então, vamos explicar. Porque hoje, cada vereador tem a possibilidade de ter 6 pessoas no gabinete. São 3 servidores públicos que o vereador pode puxar da prefeitura e mais 3 cargos de livre provimento. Correto. Você pode nomear qualquer pessoa para trabalhar no seu gabinete. E essa ideia da Câmara agora é transformar um desses 3 cargos de assessor num chefe de gabinete, como acontece, por exemplo, na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados. Então, qual que vai ser a diferença? Essa pessoa ela vai ser responsável por coordenar as ações do gabinete. Por outro lado, ela vai ter uma remuneração maior, que é quase 60% maior do que o salário de um assessor normal, né? Hoje o salário de um assessor está na faixa de R$10 mil e o outro, agora esse novo assessor parlamentar, e seu chefe vai ter um salário de R$16 mil, mais ou menos. Dá para fazer uma boa feira. Sim, exatamente. Então, haverá essa mudança, vai causar um certo impacto aí, mas isso não vai onerar os cofres da Câmara, porque a Câmara ela não gera receita. Ela pega uma parte dos recursos da prefeitura e normalmente todo ano acaba devolvendo recursos para o município, porque ao contrário do que muita gente acha, a Câmara não pode pegar o que sobrou e colocar numa poupança. Não, ela tem que devolver, né? Tem que devolver para a prefeitura. Mas você colocou na sua matéria, se eu não estiver equivocado, algo em torno de 1,615 milhão, né, de reais de aumento de despesa. Isso, só esse ano. Só esse ano. Aí já aumenta o caldo, né? Sim, aí vai aumentar. Quer dizer, a devolução que normalmente acontece, o presidente da Câmara atual, Adilson Júnior, né?
ele não vai conseguir devolver, se isso for aprovado, na mesma magnitude os valores que o prefeito Rogério Santos ficaria torcendo para voltar, né? Exatamente, porque é 1,5 milhão que, por exemplo, poderiam ter uma outra destinação, Exato. por exemplo, uma reforma de uma policlínica, às vezes até para dar um upgrade aí nesse novo hospital veterinário. Exato. Enfim, né? Então, esse é um exemplo que a gente está vendo. Isso vai ser votado hoje, segundo a discussão na Câmara, muito provavelmente deve passar, talvez um ou outro aqui acabe se opondo a essa ideia, mas é muito provável que passe, né? Então, e aí, sobre essa questão dos deputados, de aumentar, a previsão é que seja votado amanhã pelo Senado, e assim, a lei fala que você precisa ter essa questão da proporcionalidade entre os estados, mas não quer dizer que não precisa aumentar para mais. Exato. É isso que eu ia te perguntar. A conta é só para cima, né? Pois é, mas enfim. E tem estado que deveria perder o número de deputados. Exato, porque assim, a gente que é aqui do estado de São Paulo, nós somos subrepresentados, porque se a gente fosse fazer uma avaliação pela proporção da população, São Paulo deveria ter 110 deputados federais. Só que a Constituição... Vocês não ouviram isso, gente. Passa essa parte. Só que a Constituição ela criou uma trava em 88. Justo. Então, você precisa ter no mínimo 8 deputados por estado e no máximo 70. É por isso que São Paulo tem apenas 70 deputados federais, né? Por conta dessa trava. Então, já aproveitando isso, antes de passar para o Luiz finalizar falando dos cuidados, senão ele vai me dar bronca que ele já colocou aí que eu não perguntei a você, mas o Cláudio Freitas, que é de Iguape, ele está mandando um grande abraço, mandou já logo no começo, perguntando se o atual ministro Márcio França será candidato ao governo do estado, ou, segundo ele ouviu no final de semana, que o governador, que ele cita aqui como governador, né? Ele lembra da passagem junto com o governador Geraldo Alckmin, tem razão também, viu, o Cláudio? Ele diz, inclusive, que ouviu que ele pode ser candidato ao Senado. Você tem alguma informação do ministro Márcio França? Se sairá ao pleito estadual ou outra possibilidade? Ele tem a intenção de sair ao governo do estado. Inclusive, no feriado, ele fez um vídeo criticando abertamente o governador Tarcísio Gomes de Freitas por ter participado da Marcha para Jesus e se estar abraçado. Você quase deixou, pensei que você ia falar de domingo. Não, então, e aí ele fez um pronunciamento duro. Não teria problema nenhum, não. Só deixando claro isso. Claro, assim, criticando o governador por conta dessa postura, e o Márcio ele tem se mostrado como o principal antagonista em relação ao Tarcísio, né? Ele é ministro do governo Lula e está se cacifando para isso. Mas na política eu costumo brincar que 24 horas é uma eternidade. Pode ser que muita coisa aconteça até lá, né? Então existe essa possibilidade dele concorrer ao Senado, às vezes numa conversa ali, né? Numa amarração com os partidos da base aliada do governo Lula, de haver alguma mudança. Mas a princípio ele é candidato ao governo do estado. Pré-candidato. Então vamos aguardar. Você tem o Santo Tadeu, você tem um contato, um convívio mais estreito com o ministro Márcio França, que é da região. Eu acho que, inclusive, né, Sandro, antes do intervalo final e a parte final com a colocação do doutor Luiz Henrique Guimarães Franco, eu acho que a mudança de ministério do Márcio França foi ruim, eu acho que não para ele em si, mas para o trabalho que ele vinha fazendo. Eu não estou aqui fazendo um juízo de valores em relação ao ministro Silvio Costa Filho, mas o Márcio é da região, o Márcio tinha uma visão de muitos anos de Porto, né? E colocou no ministério importante. Sim, é um ministério importante que ocupa o Márcio França hoje, mas acho que a questão do Porto seria muito mais intensificada para ele, o próprio túnel, e acho que ele teria um apelo até maior em relação ao eleitor. Exato. Em termos de entrega, né, que é o que a gente fala, é o que fica para a política, realmente. Ele, em poucos meses, ele conseguiu desamarrar vários nós em relação a isso. Uma delas, a questão do aeroporto regional, que há muito tempo a gente se fala aqui. Enfim, eu lembro da primeira passagem do Farid, cheguei a fazer coberturas dele indo para São Paulo, reunião na aeronáutica para desenrolar esse nó, e a coisa está andando. A outra coisa de concreto, que é o Parque Valongo também, que muita gente não dava R$1 que isso sairia do papel, e hoje já é uma realidade. E também o túnel Santos Guarujá também, que parece que há o alinhamento dos astros e parece que dessa vez a obra finalmente vai sair do papel. Vamos aguardar ela de setembro, né, que está agendado a licitação, né, a concorrência pública para ir ao leilão,
para essa PPP e a gente faz jus, né? Mas, assim, ele está num ministério que é estratégico também, da micro e pequena empresa, que é o assunto do momento. Mas só que você tem uma dificuldade natural de aparecer. Exato. Porque o governo, de uma forma a visibilidade geral, é menor. Você se comunica mal, né? Então, por exemplo, tem muitas ações muito bacanas, por exemplo, da questão do MEI, de você fazer muitas ações, mas só que essa informação não chega na ponta. Eu me recordo que no início do ano, ele esteve aqui numa reunião da UVEBS, da União dos Vereadores da Baixada Santista, e ele falou uma série de ações feitas pelo ministério dele, e conversando depois com os vereadores, falou, a gente não tinha noção disso, da importância dessas informações. E o Márcio falando, olha, é importante que vocês que estão na ponta ajudem a levar isso para os seus eleitores, para as pessoas que procuram vocês no gabinete, que estão na ponta, né? Então, realmente é difícil, né? Mas em termos de entrega, eu acho que de fato, né, houve um retrocesso, né? O fato de ter saído do Ministério de Portos e Aeroportos para o Ministério do Empreendedorismo, que é uma novidade. Tá aí a fala do Sandro Tadeu, jornalista competente do BS9. A gente vai para o último intervalo e o Luiz vai nos dar umas aulas aí com a mudança de clima, afeta a nossa saúde, mas dos nossos pets. Tem muita gente que diz assim, não, vou deixar... Tem uma lembrança, né, Virgínia, que a gente morava numa casa na cidade de São Vicente e nós tínhamos um vizinho na parte de baixo, assim, né? E ele tinha 2 cães, né? Cães de porte até grande, né? E eu me recordo, nós pegamos uma semana, Luiz, de frio e muita chuva. E esses cães ficaram aquela semana inteira com uma pequena casinha onde só entrava um, não cabia os 2. Na verdade, nenhum dos 2 acabava entrando. E eles ficavam uma semana. Eu fiquei revoltado, a gente pensou em tomar alguma providência. Eu cheguei a falar com esse vizinho. Ele dizia, né, Virgínia, que deixava o portão aberto para ver se o cachorro fugia. E o cachorro não fugia. Ele ia para a rua, mas voltava. E eram cachorros bonitos e tudo, né? Os maus tratos que muita gente faz. Então, a gente que trata bem o nosso pet tem cuidados importantes que o Luiz vai falar. Isso é para cão, gato. Não sai daí, não. Na partezinha final agora do programa, a gente dá essa informação para você também. Não saia daí. E o Sandro Tadeu só dizendo sim ou não. Você vai estar em loco cobrindo essa reunião do Condesb, Sandro? Olha, pretendo estar. Pretende estar. Pretendo. Então, fique de olho aí para informar os ouvintes da Rádio Star News e também aqueles que leem e acompanham diariamente o BS9, sempre para ficar bem informado. Rápido intervalo, eu volto com a parte final. Participação de Dininha Couto, bom dia, amigos. Deixa eu mandar um abraço para o Haroldo também. O Haroldo está em Guarujá, já que a gente falou em Guarujá, ele parabeniza o programa. Ele manda um abraço também, diz que é aniversário da irmã dele, né, a Tamires. Um abraço a ela. A Tamires está completando hoje 41 anos. Alegria, né, na vida aí, completar aniversário. Feliz aniversário para ela também. E ele manda um abraço aqui para todos nós, parabeniza o programa. Rápido intervalo, eu volto já. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M Muniz Logística tem como foco principal oferecer todo o suporte necessário para a importação e exportação de cargas com agilidade, eficiência e segurança. Com estrutura junto ao Porto de Santos, a M Muniz Logística possui filial e pontos de apoio em mais 12 estados, nos principais portos e aeroportos. Conta com uma equipe eficiente e experiente para planejar, estruturar e acompanhar todo o fluxo logístico, da importação até a entrega no destino. Possui frota para todo tipo de demanda, com segurança, pontualidade e eficiência. Veículos novos e monitorados em tempo integral via satélite, garantindo a rastreabilidade necessária para oferecer a melhor performance do mercado. Com uma gama de serviços completa, a M Muniz oferece gestão integrada das operações aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente,
com nossos serviços especializados e voltados para negócios internacionais. Possuímos ainda certificações e homologações que avaliam nossos serviços. Conte com nossas soluções customizadas. M. Muniz. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora ENGE Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade ENGE Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com. A Engelife Construtora, empresa do Grupo ENGE Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. Querido, tem um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? O mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro, Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre a tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191, o telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 97408-5990. Vamos, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, né? Graças a Deus, sempre cheio e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria de Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002. Aqui em Santos, desde 2007, eu tenho mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, os países da União Europeia já fiz alguns trabalhos lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando para o nosso. Vamos olhar, pessoal, aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui. Ele já esteve na Alemanha, repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, que não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. Ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Já estamos de volta às 10 horas e 6 minutos. Para finalizar o programa de hoje, a gente estamos recebendo o veterinário Dr. Luiz Henrique Guimarães Franco e também o jornalista Sandro Tadeu. Luiz, friozinho começando, a expectativa de que amanhã... Sandro Tadeu, você gosta de frio? Amanhã a expectativa tem 2 portais que colocaram que podemos chegar a 9 graus em Santos e outro 12. Se ficar no meio tá bom, né? 10, né? Nem 9 nem 12, mas vamos lá. Meu querido Luiz Henrique, para os pets, os cuidados com frio, primeiramente, né? E a gente que tem cão em casa, tem pet, o abrigo, a alimentação, quais os cuidados, Luiz? Olha, eu falo, a vida é bom senso, né? Então, o que você não quer para você, você não pode praticar para os outros, Sim. né? E o
o bem que você quer para você, você tem que praticar para o seu pet. Eu uso muito a palavra responsável. Eu gosto mais do que palavra tutor e dono. Eu acho que a partir do momento que você tem um pet, você é responsável por ele. E vale destacar, sim, os pets gripam, os pets ficam gripados, eles ficam doentes. Cachorro e gato desenvolvem pneumonia também. Então, cuidados básicos com vacinação. A gente tem vacinas de gripe para os animais. A quádrupla felina contempla os vírus que pega essa parte, esse complexo respiratório dos felinos. Na V8, na V10 tem também. Fora isso, a gente tem um plus da Bordetella, uma outra vacina da gripe pro cão. Então, a vacinação é importante. É interessante como pós-Covid ficou um pouco esquisito falar de vacina. Antigamente era uma coisa muito natural, hoje todo mundo tem um pouco de medo, todo mundo quer menos do que mais, tal, mas a vacinação é o grande caminho. Hoje você tem muita creche, muito daycare, muito hotel para pet, então você tem uma transmissão muito maior, você tem um convívio social desse pet muito maior, e a transmissão é por aerossóis, né? Então gotículas, então você vai ter uma transmissão direta. Então a vacinação se faz extremamente importante, sem risco para a saúde do animal. Hidratação sempre. Mas o meu cachorro faz tanto xixi, meu gato faz tanto xixi, que eu vou tirar um pouco da água. Não, se ele faz muito xixi, bebe muita água, é um alerta aí para um problema metabólico, ou uma diabetes, ou um quadro renal. Então não tire a água é importantíssimo, a água fresca em abundância. A alimentação sempre balanceada, por mais que seja uma dieta caseira, você ter uma orientação de um nutrólogo veterinário para te fazer um bom balanceamento dessa dieta. Então, boa alimentação, boa hidratação, bom esquema de vacinação e bom senso. Poxa, tá frio. Caramba, vamos deixar dentro de casa, tem abrigo lá fora, chuva, vai ficar molhado, vai dar problema dermatológico, então banho, secar bem ao secador. Mas o meu cachorro não está acostumado. Tem que fazer o banho de filhote, acostumá-lo com o secador, acostumá-lo com a toalha, premiá-lo, recompensá-lo para que você faça o banho e seque. Se você não secar, vai levar risco de desenvolver vários problemas dermatológicos e problemas gripais, evoluindo para as pneumonias. O vírus da gripe, a gripe canina, que é a tosse dos canis, é uma tosse bem traqueal, uma tosse bem feia, confunde até com uma tosse cardíaca. No passado, logo quando eu formei, era muito, muito bobo. Tinha uma autocura em uma semana, então era muito fácil você lidar com ele. Mas a gente sabe que os vírus mutam, eles se desenvolvem, eles ficam mais fortes, eles querem sobreviver mais. Então, hoje a gente tem casos de pneumonia. Tá? Então, começou com uma simples tosse dos canis, negligenciada, que virou uma pneumonia. Tá? Então, atenção sempre. Qualquer manifestação diferente no seu pet, busca ajuda. Né? Busca ajuda de um profissional. Notou algo diferente, vai no veterinário, faz uma consulta, mas você vai gastar muito menos prevenindo. É aquela história, né? Melhor prevenir do que remediar. E aí, uma coisa que eu falo para o cliente também, muitas vezes o pessoal fala, eu estava com uma tosse, eu estava esperando para ver se passava. Eu falei, passou o tempo, passou o time do tratamento. Tá? Então, você pegando uma doença no início, é muito mais fácil você tratar. Muito mais fácil. Então, ao menor sinal de alteração, procura um profissional. Né? Hoje a gente tem bastante gente, muita gente competente, muita alternativa de medicamento, muita alternativa de exame complementar, para não se comer bola no diagnóstico, não ficar só no achismo. Então, ao menor sinal, procura ajuda. Diagnóstico precoce é quase que sinônimo de sucesso terapêutico. Diagnóstico tardio, as chances são muito diminutas. Tá? E uma pneumonia mata o ser humano, mata um pet. Tá? E o gasto, o bolso vai sentir muito mais do que você fazendo a prevenção. Eu tive recorrente aqui, Luiz, para a gente caminhar para o final, algumas ouvintes dizendo o seguinte: tem sido muito comum elas observarem passeando com o pet, muitos cães com diarreia, muitos cães produzindo algo de diferente na sua saúde, né? Tem relacionado isso a problemas de saúde, a própria alimentação. As pessoas têm que tomar muito cuidado e, infelizmente, também chamar atenção. A gente comenta aqui muito do programa, que as pessoas devem ser responsáveis quando você vai dar uma volta com o seu pet, recolher as fezes do animal. Isso é a obrigação de cada um de nós, né? Então a gente vê Santos com muitos pets, muitos cães, eu sou favorável, passei com o cão, mas recolher. E agora,
tem alguns cães, você percebe, as pessoas parecem que estão dando qualquer coisa para o animal comer. Elas, além de darem o que ele come, tudo que elas comem, elas passam para o animal. Isso gera problema, né, Luiz? Sim, sim. A alimentação do pet hoje tem leque muito grande de rações também para todos os bolsos. Então, ração premium, super premium, standard, combate, é válido. A dieta natural, acho que é válido sim, desde que você tenha ali um balanceamento, né? Então você tem um carboidrato, você tem uma proteína, você tem um vegetal verde escuro para fonte de cálcio, então você tem um balanceamento mínimo se faz necessário. A humanização do pet passa a ser perigosa. Então, eu gosto tanto de chocolate, eu sei que ele gosta. Como é que você sabe que ele gosta? Né? Por que ele gosta? Ele não gosta, ele não precisa. Então, tem alimentos que o cão não metaboliza bem. Tá? Então, faz uma inflamação, o cão e o gato. Então, e o gato, eu ia falar de uma inflamação aqui, mas se você tem uma inflamação intestinal, uma síndrome do intestino irritável, essa molecadinha tem, isso no gato pode virar, cronicamente, um linfoma intestinal. Tá? Então, alimentação é a base de tudo. Hoje a gente discute muito o eixo, né? Intestino-cérebro, intestino-pulmão, intestino-pele. Você tendo uma boa saúde intestinal, é mais de 50% de sucesso aí para ter uma boa saúde total. A vermifugação, também negligencia a vermifugação. Poxa, mas o meu médico falou que a gente só deve tomar vermífugo quando tem sintoma, quando tem isso. Somos diferentes. O cão está com um focinho no chão, ele está cheirando o cocô do outro. A gente não faz isso. Né? Ele lambe o cocô do outro, ele lambe o xixi do outro, ele está na rua. Então, vermifugação periódica é importante. Mas preciso fazer um exame de fezes? Seria o ideal do ideal. Então, mas qual é o problema de se vermifugar? Nenhum. E aí vale o destaque de que verminose é zoonose. Verminose passa pra gente. A giardia está aí. É aquela cólicazinha que eu tenho, é aquele cocô com muco que pontualmente sai e tal. Opa, será que não pode ser um protozoário? Uma giardia, um oscilóstoma? Então pode. Putz, de onde será que eu peguei? Será que não foi do meu pet? Tudo bem, pode ser de um alimento, pode ser da água, pode. Mas será que não pode ser do meu pet? Quanto tempo que eu não vermifugo? Então a gente tem que entender que o animal está inserido, o pet está inserido na família como um membro da família. Então o cuidado se faz igual, mas a gente tem que respeitar a individualidade. Então nem tudo que eu como ele pode comer. Né? Olha, eu acho que 2 vezes ano, a cada 6 meses, eu acho que é válido. Para pet que é exposto a muito desafio, a gente usa muito essa palavra, então, olha, o meu cachorro ele fica todo dia numa creche. Opa, será que de repente não vale a cada 4? Eu não sei quem está convivendo ali. Não sei se aquele... Porque é isso, é natural. Quando a gente chega com um pet num ambiente, o outro vem, primeira coisa que ele faz, cheira o bumbum. Dali ele tem a glândula labial, que lubrifica a ampola retal, tudo bem, tal, mas que libera feromônio. Então dali eles se conhecem. Sexo, idade... Então, ali ele conhece tudo. Ele dá uma fungada ali no bumbum do outro. Por ali. Por ali. Interessante. E ali, se ele está esporulando, se ele tem uma verminose e está esporulando, o outro já inala tudo. Então, para quem tem muito desafio, eu acho que a cada 4 meses é legal. Uma média, a cada 6 meses. Tá? Meu é gato, ele é domiciliado, não sai de casa. 1 vez por ano é válido? É válido. Tá? Porque a gente chega com um sapato. Né? Eles vão cheirar, eles vão fungar e tal. Então, e aí isso vai se refletir na saúde humana. E aí teve uma fala tua no final do primeiro bloco que ficou aqui me martelando na cabeça, e aí eu acho que vem bem isso quando a gente fala da posse responsável, do cuidado. Você contou da história da faculdade de medicina que praticou um bullying, quer dizer, um preconceito com uma aluna de maioridade, enfim. E a gente começa a parar para pensar, tá tudo muito errado. É verdade. Você pensa em animal, você pensa em ter pet, você pensa em ser veterinário, você precisa acreditar que minimamente essa pessoa gosta de pet. Um profissional de educação física, minimamente ele gosta de praticar esporte. Um profissional do direito, minimamente gosta de defender as pessoas, gosta das leis, gosta da justiça. Exato. Um profissional da área da saúde, um profissional médico, minimamente tem que gostar de pessoa. Sim. Como é que consegue maltratar uma outra pessoa? Como é que consegue... Quer dizer, então, como é que vai ser bom médico? Não vai ser bom médico. Não vai ser bom médico. Se despreza tanto, está na profissão errada. Se despreza tanto
né? Um outro ser humano, você já consegue numa formação acadêmica, quer dizer, você não ter empatia, você não ter respeito, não vai ter respeito na hora da dor, não vai ter respeito na hora do sofrimento, não vai ter respeito na hora da doença. Porque a doença é pesada para o médico, é pesada para nós, como veterinário, quando você vê um insucesso, e muitas vezes a gente tem um insucesso, você tem doenças crônicas, que às vezes você fica só naquele paliativo, mas aquilo frustra. Quer dizer, se isso não te dói, tá errado. E tem muitas tá queixas, errado. né, Luiz, Sandro, com vários profissionais da área médica, a gente tem relatos, inclusive recentemente, agora, Virgínia, no final de semana, conversava com uma amiga da família aqui, que estava com uma internada, né, e literalmente relacionada a isso, né, a falta de compreensão do profissional médico, a falta de paciência, a falta de uma explicação mais adequada, e aí é claro que nenhum profissional gosta de ser inquirido, nenhum profissional gosta de ser cobrado, e quando a gente fala que literalmente o médico é uma dessas atividades que tem essa coisa de não gostar de ser cobrado, mas mistura todos os ingredientes que o Luiz comentou, é o estado de espírito, é a doença, é você ter ali um ente querido num estado difícil, então a gente pede que, claro, respeitando todas as questões médicas, né, o preparo, a dedicação, né, mas essa questão do respeito, né. Antes de finalizar, só, o Sandro, só para deixar... Diga. Nem sempre. Tem muita gente fala, poxa, mas eu não vejo nada no cocô do meu cachorro. Você não vai ver. Não necessariamente você vai ver. Ocisto, esporos, a gente não vai ver. Protozoário, a gente não vai ver. Uma teníase, né? Então, um dipilidium, um toxocara canis, a gente consegue até ver se ele colocar para fora. Dependendo do grau da infestação. Então, muitas vezes a gente não vê. Às vezes o sintoma pode ser uma diarreia intermitente, então aquele cocô mole que vai e vem. Só que a gente justifica, fala, putz, hoje eu dei um pedaço de bolo. Acho que foi o bolo. E aí a gente acaba negligenciando. Então, às vezes, um muco no cocô... maldito, né? Fala, putz, grila. E aí passa 2, 3 dias, volta ao normal. Então, fala, negligencia. Então, às vezes, uma diarreia intermitente, então aquele cocô mole que vai e vem, um cocô, às vezes, com muco. Então, fala, nossa, ao final do cocô do meu cachorro sempre tem um catarro, parece uma geleia de mocotó. Pode ser sinal. Né? O esfregar de anos é uma sintomatologia também, não que a gente fala, não é patognomônica, não é exclusiva disso, você tem outras doenças que pode causar esse prurido anal, e também nem toda a verminose vai causar prurido anal, e às vezes vômito intermitente. Nossa, meu cachorrinho ou meu gato, uma vez por semana vomita. Opa, calma aí. É normal. Não é normal, vomitar não é normal. Então pode ser uma doença hepática? Pode. Às vezes pode ser. E aí uma coisa que isso eu falo também para todo mundo, que eu brinco, a gente vai ficando velho na profissão, a gente vai ficando chato. Que eu falo você que hoje... Você está ficando velho, eu, Sandro, não, né? Nem a Virgínia, né, Sandro? Ele tá na gente, não. Eu assumi já. Eu falo, a síndrome de Adib Jatene. Por que eu falo isso? Porque o Adib Jatene era um cara mesmo. Sim. Só que hoje você pega a molecada saindo pro mercado e achando, eu sou o Adib Jatene. E fala, calma. Menos. Então tudo é muito. Vão menos. E eu falo, comece uma escada do primeiro degrau. Né? Então, putz, antes de pensar em que, olha, pode ser uma doença hepática, XYZ, não sei o quê. Será que não pode ser uma verminose? Faz exame de fezes, faz uma vermifugação, começa do básico e vai subindo essa escada. A autoconfiança no diagnóstico é perigosa também. Não, e agora vem tudo isso, não, porque eu li que pode ser tal coisa. Aí às vezes eu falo, olha, em 25 anos de profissão eu nunca peguei tal coisa. Sim, só que aí é o que eu falo, que aí falta um pouco da empatia. Às vezes o vender o problema é tão legal, porque aí eu crio uma solução e eu sou o cara. Não, às vezes você vai com arroz e feijão, sim. Vai com bom e velho arroz e feijão. Então acho que você se colocar no lugar do outro, então você se colocar, e aí quando o Edu agora falou de ser inquirido, eu acho que essa turma não gosta de ser inquirido, porque falta um pouco de conhecimento, falta poder de argumentação. Eu adoro, e aí o pessoal fala, no ponto que eu atendo muito médico. Eu falo, o pessoal fala, nossa, mas é legal porque a gente troca. Sim. E eu falo, a partir do momento que você passa a convencer, passa a mostrar conhecimento, a história muda e a pessoa te abraça. E, Luiz, me permita, vou tomar liberdade, você não deu, mas vou tomar. Você recentemente passou por uma situação como essa como um profissional médico. Sim. Não que você tenha inquirido, mas você tinha dúvidas, você, infelizmente, é lamentar, né, o Luiz há um tempo atrás perdeu o papai dele, né? Mas também teve problemas com outras pessoas da família, e o tratamento, quando a gente entrega uma pessoa, um parente, um filho, uma mãe, para um profissional médico, você espera dele o quê? O melhor. Sim.
Então, na dúvida, você, como um profissional que você é, diferentemente eu, o Sandro, que somos jornalistas, né? Mas você tem conhecimento, então cabe realmente a pergunta, objetivamente, a dúvida, para saná-la. Quando, de repente, você ouve, às vezes, algo que não bate com a tua experiência já de mais de 20 anos, você fala, opa, tem coisa errada. Sim. Então, eu acho que é necessário inquirir, provocar o profissional a pensar e sair de uma zona de conforto, né? Sabe, porque hoje a gente tem, infelizmente, foi um pouco do nosso papo aqui, uma formação hoje muito rasa. Sim. E aí também eu fui sempre muito ativista na causa da medicina veterinária, não só na causa animal. Hoje eu escuto também falar, não, a gente dá o básico e a pessoa que busca na pós fala, não, você tem que dar um básico bem dado. Exato. Né? Esse superficial aqui é o mínimo que eu posso dar. Algo ainda maior. Então aqui a gente faz o mínimo, o raso e que vai buscar depois. Então você tem hoje profissionais com conhecimento muito raso. Né? Então vale sim toda a atenção, ler exame e discutir, falar, mas qual é o valor de referência aqui está X. Poxa, por que pneumonia? Se aqui eu não tenho uma alteração leucocitária, se eu não tenho uma manifestação de tosse, se eu não tenho uma manifestação respiratória, não é válido. E, de fato, foi uma situação que a gente viveu com a minha mãe que, poxa, né, ela estava com uma baixa de potássio severa por conta do medicamento da depressão, uma baixa de eletrólito severa, estava no risco de ter uma parada e estava sendo diagnosticada com uma pneumonia. E aí eu falo, poxa, e eu acho que faz falta, eu ainda sou um romântico, que eu acho que as coisas vão melhorar, mas eu acho que em todo plantão você tem que ter um cabeça lá. Eu discuto muito numa isso. salinha. Eu falei tudo bem que ele não está na frente, mas está numa salinha, e eu estou numa dúvida, estou com o exame do Edu aqui, eu falo, Edu, calma aí que eu vou conversar com o meu mestre. O doutor fulano de tal está lá dentro. Vamos trocar a opinião. O que é isso aqui? Putz, Luiz, olha, não dá para fechar, solicita tal exame, tal exame. Hoje tem alternativas de exame, então não dá para a gente praticar uma medicina veterinária, vocês na informação, vocês não passam uma informação com achismo, vocês passam quando já tem. Sim. Então, na medicina veterinária, você não pode ir no achismo. Hoje você tem ferramentas. Sim. Nossa, quando eu formei, ultrassom era pra gente na veterinária. Hoje você tem tomografia, você tem ressonância magnética, sabe? Você tem o ecocardiograma, hoje você tem cirurgia cardíaca, então você tem colocação de duplo J, bypass ureteral, tudo que a gente não tinha antigamente. Então tem hoje, usa as ferramentas. Exato. Usa, oferece, mas o meu cliente não pode. É tua obrigação oferecer. Sim. E aí cabe a ele falar, olha, eu consigo ou não consigo. Exato. Mas oferece, olha, para fechar um diagnóstico, para chegar no diagnóstico, eu preciso disso. Então eu não consigo, olha, minha suspeita com base nisso, é isso. Exato. Então tem que ser desafiado. É o que eu falo, eu adoro ser desafiado na clínica, porque me provoca a pensar. Eu vou pensando na fisiologia, entendendo, falando, não, calma aí, qual que é o caminho que a gente vai? E eu brinco muito com o médico, eu falei, fala que eu discuto. E o profissional deve querer correr sempre em algo a mais. Ele deve se empenhar em sempre buscar algo a mais. Né? Quando a gente pede a dedicação de um profissional, seja qual for, é justamente isso. Luiz, é sempre uma honra recebê-lo aqui. Para quem quiser encontrar o Luiz, a gente conseguiu, viu, Sandro? Inclusive, você não sabe da história, viu? O Luiz, ele atendia em um outro local, em outro canal da cidade, e a gente estava com um estúdio, com um programa no Canal 3. Ele falou, Luiz tem que ir para o Canal 3, está muito longe da gente. Lembra disso, Luiz? Aí fui. Aí o Luiz foi. O Luiz foi e está lá, né? Quem quiser precisar, né? Canal 3. Não, Canal 3, número 422, dentro da loja Empório Animal. Estou lá, tem a doutora Luísa que me acompanha. Inclusive aquela placa que tem fora com a foto dele, não é procura, senão, viu, gente? Acha-se. Não estou devendo nada, que eu saiba, não estou devendo nada. Não é procura, você acha-se, achou o profissional, está lá bem na entrada, a foto do Luiz como profissional. Você atende lá de segunda a sexta, né? E sexta meio período a Luísa fica, e sábado a Luísa fica lá para mim, também, que é uma profissional competente. A gente sempre vai ter. Mas na dúvida, troca informações. Meu WhatsApp direto, sabe, pode mandar, tirar dúvida, a gente está aí para ajudar, à disposição. Tem a retaguarda dos hospitais, que fala, poxa, mas é só um consultório, mas hoje as parcerias com os hospitais, então precisar de um encaminhamento para uma internação ou para uma cirurgia, a gente tem toda a condição de prestar esse serviço e de uma forma muito... Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Aí às vezes eu falo, não é nem tão apaixonado, porque a paixão tira um pouco da razão, né? Eu amo muito o que eu faço. Sim. Né? Então tem dias que você tá cansado, você fala, meu Deus, tal, mas ele chega lá para mim, dá uma recarregada. Então entra um cliente, é um papo que vai, é um papo que vem, e aí quando você vê uma solução de um caso, ou quando você se sente desafiado, você fala, caramba. E muitas vezes você vai falar para o cliente, fala, olha,
calma, minha suspeita é tal, mas eu vou dar uma estudada. É isso aí. Eu preciso dar uma focada aqui, quero a complementação do exame para fechar, porque ainda não está claro para mim. Também não é vergonha nenhuma. Não. Então, quem está entrando no mercado tem que saber que muitas vezes você não vai ter resposta naquele momento. Correto. E seja verdadeiro. Né? Porque se você tentar enrolar, hoje todo mundo sabe quando está sendo enrolado. Ninguém é bobo. É isso aí. E aí não volta mais. Sandro, seu carro é placa de Santos ou de outra cidade? É? Porque você gosta muito de estacionar na hora da praia? Show. Mas o senhor é aqueles que para o carro ali e fica parado por pouco tempo ou passa horas estacionado? Pouco tempo. Aí você deve estar perguntando aí em casa, por que a pergunta ao Sandro Tadeu? Porque o vereador Adriano Piemonte, do União, apresentou proposta sobre a obrigatoriedade do uso de cartão de estacionamento rotativo. E o rotativo significa menos tempo parado lá, né? Zona Azul para veículos emplacados de fora do município de Santos. Aonde? Nos estacionamentos das avenidas da Praia em Santos. A medida valeria apenas para veículos emplacados somente em outras cidades. Mas aí você faz a pergunta, peraí, com essas placas do tipo Mercosul? Leu minha cabeça. Como é que eu sei se a placa daqui não é? Claro que existe lá um QR Code, né? Um QR Code que dá para identificar. Mas eu não tenho essa porcaria desse identificador aí, né? Mas tem em andamento isso, por exemplo, quem mora em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, se parar na praia em Santos, não colocar, se isso for aprovado, vai tomar a famosa multinha. Exato. É uma proposta, não sei se vai avançar na Câmara, nem sei se isso é legal de você criar essa discriminação, né, de quem é da cidade e quem não é. Mas, por exemplo, em São Vicente já existe, né? Já. Na hora da praia, acho que exatamente. 4 horas, isso. se eu não me engano, mas vale para todo mundo, né? Então não tem essa diferenciação de quem mora na cidade. Não sei se prospera, mas o vereador Adriano Piemonte conseguiu chamar a atenção. Uma proposta que realmente chama a atenção, né? Porque tem gente que, às vezes, por exemplo, veio no feriado turista, por chega exemplo, na quinta-feira, para o carro ali na hora e fica ali o feriado inteiro. Exato. Eu já vi placas ali de vários lugares do estado de São Paulo, paradas ali. Fui caminhar no sábado pela manhã e domingo eu vou voltar a caminhar. O carro está lá no meu lugar. Então, quer dizer, acho que o vereador vai ter que dar uma repensada na proposta, porque cria uma certa assim, negatividade para o turista que vem para a nossa cidade. Né? A gente não pode esquecer que a cidade depende, né? Exato. Também, né? Eu entendo o lado da proposta, mas também entendo o lado de quem vem para aproveitar a cidade. Se você espantar o turista, a coisa não é bem. Bom, Sandro, obrigado pela participação, pela dedicação aqui sempre conosco aqui também. Tem alguma pauta específica que o senhor está aí matutando, já saindo fumacinha, ou por enquanto não? Não, por enquanto não. Estamos começando o dia aqui, ainda tem bastante coisa pela semana. E agradecer, Edu, pelo convite, você, a Virgínia, o doutor Luiz Henrique, aqui, satisfação de que prazer é meu, pela primeira vez, e até a próxima. É isso já aí. Entrei aqui, enquanto a gente estava conversando, já entrei no BS9. Isso. Inclusive, quando você citou lá no começo, modelo Disney, da Vila Belmiro, lá do Santos, o BS9 colocou, lembra, uma chave muito bacana, né? Que era toda a Disney, Pateta, Mickey, todo mundo com a camisa do Santos, né? E aí ficou se escolhendo quem era o Pateta, né? Olha, ou os Patetas. Acho que estamos sendo nós torcedores aqui, viu? Olha, eu ouvi gente ontem dizer o seguinte: jogo na Praia Grande que vai jogar qualquer um, menos o Santos, né, Virgínia? Eu não vou para Praia Grande. Não tenha preconceito, Praia Grande é uma cidade bonita. Um abraço, Sandro. Obrigado, ótima terça-feira. Bom São João. Vai alguma festa junina hoje? Hoje não. Só para você ter a lembrança aí, festa junina começa em Santos, né? A festa Inverno Criativo começa a partir da próxima sexta-feira, 27, vai até o dia 2 de agosto, no Armazém 4 do Parque Valongo. Às quintas-feiras, o evento será das 18 às 22. Aí você terá a sexta das 18 às 23, sábados das 11 às 23 e domingos das 11 às 23 também no Parque Valongo, no centro de Santos. Uma festa muito bacana e compareça, ajude ali as entidades que tanto precisam arrecadar, né, Sandro? É isso aí, é importante a festa inverno, já é uma tradição aqui da cidade, né? E sempre é bom ajudar também as entidades. E comer uma comidinha gostosa não faz mal a ninguém, né? Só não leva o pet. Menos. Pode levar, mas não alimenta com a comida da gente. Melhor não, porque ele tem vontade de tudo. Luiz, um abraço, fique com Deus. Manda um abraço aí para os filhões, né? Está todo mundo crescendo, né? O caçula está com que idade? 3. A Isadora, ano que vem, já faz 15. Nossa. Inclusive, a chave do carro que fica pendurada na parede, o Luiz já está escondendo. Já não sai do bolso. Já esconde a chave, porque em breve... Pai,
Papai, me empreste o carro. Então a gente tem que dar uma segurada. Então, o Luiz tem 4 filhos, né? Ele queria ter um time de basquete, mas a esposa falou menos que o Brasil não dá para tanto assim, né? Uma loucura. Então, barato. Mas um abraço a todos lá e fiquem com Deus. Virgínia, vamos embora? Vamos embora. Amanhã a gente está de Tchau, volta tchau. com mais edição aqui do Ponto a Ponto, a ver pela Rádio Star News para todo o planeta. E amanhã vamos falar muito sobre o mercado de imóveis, não é isso, Virgínia? Vai ter especialistas aqui para falar sobre isso. Se você está pensando em comprar, adquirir imóvel, você vai entender as possibilidades. Tchau!